Um choque violento sacudiu o salão de festas exatamente 30 minutos antes da cerimônia oficial começar. Eu estava no centro do caos, verificando as toalhas de mesa impecavelmente brancas, quando o celular vibrou intensamente na minha mão. O assistente do outro lado da linha mal conseguia articular as palavras devido ao nervosismo. O mestre de cerimônias, aquele que contratei a peso de ouro há meses, acabara de sofrer um acidente e não poderia comparecer. Pânico subiu pela minha espinha, transformando meu sangue em gelo. Estávamos lidando com 500 convidados, incluindo os parceiros de negócios mais influentes da família, e o evento simplesmente não poderia avançar sem alguém para conduzir o protocolo. Meu nome é Beatriz, tenho 26 anos e sou uma organizadora de eventos especializada em casamentos de alto padrão. Sempre fui a pessoa que resolve tudo, desde vestidos rasgados até noivos que esquecem as alianças no altar. Mas essa situação era diferente. Eu estava no casamento do meu próprio irmão, Lucas, e a falha não era apenas profissional, era pessoal. Lucas, 4 anos mais velho que eu, é a alma mais gentil que conheço. E sua noiva, Juliana, merecia o dia perfeito. Eu mesma me encarreguei de cada detalhe, escolhendo as flores importadas e o cardápio mais sofisticado da cidade. Agora, tudo parecia prestes a desmoronar por causa de um descuido do destino. Lucas aproximou-se rapidamente, com o rosto visivelmente tenso, puxando-me para um canto isolado atrás de uma coluna decorativa. Ele me explicou que tinha um amigo, um homem capaz e experiente, a caminho do local. Eu estava cética. Como um estranho conseguiria conduzir um evento daquela magnitude sem conhecer o script, os convidados ou a dinâmica da família? A cada segundo que passava, o suor frio aumentava e a pressão para entregar a perfeição prometida me deixava quase sem fôlego. Eu corria contra o relógio, imprimindo novas cópias do roteiro enquanto tentava manter minha postura profissional diante da equipe técnica que me olhava esperando ordens claras. O ambiente nos bastidores era uma loucura de garçons correndo, maquiadores dando os últimos retoques e o som constante de pratos se chocando. Eu me movia entre a multidão invisível, com as mãos apertando as pastas de couro até meus nós dos dedos ficarem brancos. Parei diante da porta do camarim masculino, o número 2. A luz quente escapava por uma fresta, revelando uma calma que destoava completamente do meu turbilhão interno. Dei 3 batidas firmes e, sem esperar por uma resposta clara, empurrei a porta, preparada para exigir explicações ou, no pior dos casos, assumir o microfone eu mesma, embora soubesse que meu nervosismo não me permitiria falar diante de 500 pessoas sem gaguejar. O que vi dentro daquele camarim, contudo, fez com que meu coração perdesse uma batida. Um homem estava de costas para mim, ajustando meticulosamente uma gravata borboleta preta sobre uma camisa social branca imaculada. A cena era quase cinematográfica. Ele parecia ser a personificação da tranquilidade em meio ao olho do furacão. Quando ele se virou, pude ver o reflexo no espelho grande que ocupava quase toda a parede. O rosto era surpreendentemente atraente, com traços definidos e uma expressão que exalava autoconfiança pura. Era um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno azul marinho tão bem cortado que parecia ter sido feito sob medida para ele, realçando sua postura elegante e madura. Ele me observou por alguns segundos, sem demonstrar o menor traço de preocupação pelo fato de ser um substituto de última hora. Seus olhos, de um tom castanho profundo, pareciam ler minha ansiedade como um livro aberto. Eu limpei a garganta, tentando retomar a pose de gerente do evento. Boa tarde, sou Beatriz, irmã do noivo, e responsável por este casamento. Você deve ser o homem que Lucas mencionou, certo? Ele abriu um sorriso leve, que iluminou suas feições de uma maneira que eu não esperava. Ele deu um passo à frente, estendendo a mão para um aperto firme, um gesto que transmitia segurança absoluta. Olá, Beatriz. Sou o Rafael. Lucas me ligou explicando a urgência. Ele disse, e sua voz era um barítono aveludado, rico e perfeitamente modulado para um palco. Apenas o som de sua voz foi suficiente para baixar meu ritmo cardíaco. Era um timbre que impunha respeito. Eu entreguei o roteiro a ele, temendo que o pouco tempo fosse insuficiente. Mas ele o folheou com uma rapidez que beirava o sobre-humano, absorvendo cada detalhe crucial com uma concentração invejável. A confiança que ele emanava era quase magnética, forçando-me a recuar um pouco para não ficar hipnotizada.
O tempo era um inimigo cruel agora. Faltavam exatamente 15 minutos para a entrada da noiva. Ele guardou o roteiro. Olhou para mim com uma serenidade que beirava o desafio e disse que eu poderia relaxar, pois o palco estava sob controle total. Eu não tinha outra escolha a não ser confiar. Saí do camarim enquanto ele terminava de se preparar, ainda sentindo um leve tremor nas mãos por causa da adrenalina. O show precisava continuar, mas a sensação de que algo imprevisível estava para acontecer era inegável, pesando sobre meus ombros como uma sombra constante. Perfeitas entre os discursos, mantendo o interesse de todos e garantindo que o tempo fosse cumprido rigorosamente. A tensão dentro de mim, que antes era puro pânico, começou a se transformar em uma curiosidade crescente. Quem era aquele homem? Como um completo estranho, convocado em uma emergência absoluta, poderia ser tão eficiente e carismático? Eu nunca tinha visto um mestre de cerimônias com tanto domínio sobre um público. Ele conseguia ler a sala de uma forma que eu, com anos de experiência, raramente via. Durante a troca de votos de Lucas e Juliana, Rafael se afastou um pouco para dar foco total ao casal, mantendo uma postura respeitosa, mas vigilante, garantindo que o som estivesse perfeito. Eu me senti minúscula observando sua competência, ao mesmo tempo em que uma estranha atração começou a surgir em meu peito. Quando o momento da troca das alianças chegou, Rafael caminhou até nós com a bandeja de prata, seu olhar cruzando com o meu por um breve, mas intenso segundo. Naquela fração de tempo, senti como se o salão inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas nós dois sob o foco das luzes. Ele piscou discretamente, um gesto que parecia uma cumplicidade oculta, e eu senti minhas bochechas arderem. Era ridículo. Eu mal o conhecia, mas a energia que ele projetava era impossível de ignorar. O casamento continuou, e durante o coquetel, a curiosidade me venceu. Eu precisava saber mais sobre Rafael antes que a festa terminasse e ele desaparecesse como uma miragem. Circulei o salão, cumprimentando os convidados e garantindo que o serviço de buffet estivesse impecável, mas meus olhos sempre encontravam Rafael em algum canto do salão, conversando com facilidade com os convidados mais exigentes da família. Ele não parecia um estranho, parecia fazer parte do círculo social há anos. Quando cheguei perto do bar, ele estava segurando um copo de água mineral, observando o movimento da pista de dança com uma expressão pensativa. Tomei coragem e me aproximei. Ele percebeu minha presença antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Você fez um trabalho excepcional, Rafael, eu disse, tentando manter a voz estável, mas falhando miseravelmente. Ele se virou, deixando de lado o copo sobre o balcão do bar, e seu olhar se aprofundou. É o meu trabalho, Beatriz. Além disso, quando o evento é bem organizado por alguém como você, fica muito mais fácil conduzir as coisas com naturalidade. Ele respondeu, e o elogio inesperado me pegou completamente desprevenida. Antes que eu pudesse formular uma resposta inteligente, o irmão de Juliana, um rapaz notavelmente insistente, chegou interrompendo nossa conversa para pedir uma música específica para o DJ. Rafael me deu um olhar que dizia, continuamos depois, e se afastou para lidar com o pedido, deixando-me ali, sozinha com meus pensamentos e uma palpitação estranha no peito. A noite avançava para a parte mais descontraída da festa. A música estava alta, as pessoas dançavam e o clima era de celebração total. Eu me sentia exausta, mas feliz porque tudo estava correndo bem. Procurei por Rafael novamente para agradecer pessoalmente antes do final do serviço, mas ele não estava no bar nem perto do palco. Subi as escadas em direção ao escritório da administração do salão para verificar a equipe de limpeza, mas ao passar pelo corredor lateral, ouvi vozes baixas vindas de uma porta entreaberta. Era Rafael, falando ao telefone com um tom de voz completamente diferente. Não, eu disse que não estarei disponível amanhã cedo. Tenho assuntos pendentes com a empresa que exigem minha presença imediata, ele dizia. A autoridade em sua voz era inegável, muito mais fria e cortante do que a gentileza que ele demonstrara comigo minutos antes. Ele parecia outra pessoa. Parei por um instante, curiosa demais para me mover. Rafael parecia frustrado com algo relacionado ao seu trabalho. Ele mencionou um contrato, algo sobre uma fusão ou aquisição, e mencionou um nome que me pareceu vagamente familiar no mundo empresarial. Foi então que ele se virou, percebendo que não estava mais sozinho no corredor escuro. Seus olhos fixaram-se nos meus,
com uma intensidade que me impediu de dar um passo à frente ou atrás. A surpresa inicial no rosto dele logo foi substituída por uma expressão de cautela profissional. Ele terminou a ligação bruscamente, guardando o aparelho no bolso do paletó azul marinho. Beatriz, eu não percebi que você estava aí, ele disse, avançando em minha direção. O corredor parecia ter ficado subitamente mais estreito e a proximidade dele fazia com que o ar ao redor parecesse carregado de eletricidade estática. Eu tentei encontrar uma desculpa para estar ali, mas minhas palavras ficaram presas na garganta ao notar algo incomum sobre o seu comportamento agora. Ele não era apenas um mestre de cerimônias carismático. Havia uma camada de segredo, uma rigidez que ele escondia sob a superfície impecável de sua aparência. Ele deu mais um passo, parando a uma distância mínima de mim. O cheiro de seu perfume, uma mistura amadeirada e cítrica, inundou meus sentidos. Estava me seguindo. Ele perguntou com um meio sorriso que poderia ser interpretado como um desafio. Eu tentei me afastar, mas minhas costas bateram contra a parede fria do corredor. Ele se inclinou levemente, apoiando uma das mãos na parede ao lado da minha cabeça, bloqueando qualquer rota de fuga. O jogo tinha acabado de mudar. O silêncio no corredor era absoluto, interrompido apenas pela batida acelerada do meu coração contra as costelas. A proximidade de Rafael era avassaladora. Eu podia sentir o calor que emanava de seu corpo, uma energia bruta que contrastava com a sua elegância calculada. Ele mantinha aquela mão apoiada na parede, não com agressividade, mas com uma autoridade que me impedia de recuar. Seus olhos vasculhavam os meus, como se ele estivesse tentando desvendar a extensão da minha surpresa. Eu precisava dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquela tensão, mas a minha mente estava um caos total. Eu sabia que ele era perigoso de uma maneira que eu ainda não conseguia definir. Você tem o hábito de ouvir conversas alheias? Ele perguntou, sua voz mantendo aquele tom aveludado que, apesar da situação, ainda conseguia me desarmar. Ele não estava irritado, mas sim divertido com o meu embaraço. Aquele pequeno sorriso de canto de boca me irritava e me fascinava ao mesmo tempo. Eu reuni toda a coragem que me restava e encontrei forças para olhar diretamente para ele, mantendo a cabeça erguida. Você que escolheu um corredor escuro para ter uma conversa de negócios particular, Rafael. Não esperava encontrar um mestre de cerimônias resolvendo fusões empresariais no meio do casamento do meu irmão? Respondi, tentando soar o mais profissional possível. Rafael soltou uma risada baixa, uma vibração que pareceu ressoar na parede atrás de mim. Ele recuou um passo, retirando a mão da parede e dando-me o espaço físico que eu tanto desejava, mas que, paradoxalmente, me deixou com uma sensação estranha de perda. Você é mais esperta do que parece, Beatriz, e também muito mais curiosa. Sabe, a curiosidade em São Paulo costuma custar caro, disse ele, ajustando o paletó com um movimento calculado. Suas palavras soaram como um aviso, mas também como um convite enigmático. Ele não parecia um homem comum. Ele emanava o tipo de poder que só se encontra em homens que não pedem permissão para nada. Antes que eu pudesse formular uma tréplica, o som de passos apressados ecoou vindo do final do corredor. Era uma das minhas assistentes, procurando por mim com uma urgência clara no olhar. Beatriz, a noiva está pedindo por você. Há um problema com o bolo que está começando a inclinar, ela disse, sem nem notar a tensão palpável entre mim e Rafael. A interrupção foi uma salvação divina. Eu virei-me imediatamente, grata por ter uma desculpa para fugir daquela situação. Precisamos continuar o trabalho, Rafael. A festa ainda não terminou, eu disse, sem olhar para trás, enquanto seguia minha assistente em direção ao salão principal. O problema com o bolo era, na verdade, algo menor. Uma decoração que descolou, mas serviu como o distrativo perfeito. Passei o restante da noite em um estado de alerta constante, monitorando cada movimento de Rafael à distância. Ele voltou ao palco. Terminou sua função como mestre de cerimônias com a mesma perfeição de antes. Mas agora, cada vez que ele falava, eu sentia um calafrio diferente. Eu via nele uma máscara perfeita de cordialidade, uma fachada que escondia segredos de negócios que eu não deveria conhecer. A festa caminhava para o seu ápice. Os convidados estavam eufóricos, mas eu sentia como se estivesse vivendo em dois mundos paralelos. Finalmente, as luzes começaram a diminuir, indicando que a festa estava encerrando. Eu estava exausta. A adrenalina do dia, combinada com o estranho confronto no corredor, drenou toda a minha energia. Eu estava perto da saída dos fundos, supervisando a retirada dos equipamentos pela equipe contratada,
quando Rafael apareceu novamente. Ele já não usava a gravata borboleta. Seus botões superiores da camisa estavam abertos, revelando um pouco de pele, e ele segurava o paletó sobre o ombro. Ele parecia ter abandonado o personagem de mestre de cerimônias e retornado à sua faceta de homem poderoso e inescrutável. Ele não disse nada. Apenas caminhou até mim. O evento foi um sucesso, Beatriz. Parabéns pelo seu trabalho, ele disse, parando a uma distância segura desta vez. Seu tom era sério, profissional, como se o momento no corredor nunca tivesse ocorrido. Obrigada. Você foi essencial, respondi, mantendo a guarda alta. Ele observou a equipe carregando as caixas de som e equipamentos com um olhar analítico. Lucas é um homem de sorte. Ter uma irmã que organiza tudo com tanta dedicação. Mas tome cuidado. Algumas pessoas neste salão hoje não são o que parecem ser. Ele me deu um último olhar, enigmático e profundo, e antes que eu pudesse processar o aviso, ele caminhou para a saída. Eu fiquei ali, parada no meio do salão vazio, sentindo o eco de suas palavras ressoar na minha mente. O que ele quis dizer com aquilo? Será que ele sabia de algo sobre os convidados da família? Ou era apenas uma forma de me deixar confusa e intrigada? Eu não tive tempo para pensar. O celular vibrou na minha bolsa com uma mensagem de Lucas, agradecendo-me e perguntando se eu tinha visto onde Rafael foi, pois ele queria agradecer pessoalmente. Eu me apressei para ir embora, mas ao chegar na porta dos fundos, encontrei algo que não deveria estar ali. Um envelope de couro preto, deixado sobre uma das mesas de apoio, com o meu nome escrito em letras cursivas e elegantes. O envelope parecia pesado, contendo algo mais do que um simples cartão. O meu nome, Beatriz, estava escrito com uma caligrafia impecável. O ar ao redor da mesa parecia gelado, apesar do calor da noite. Eu olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava observando e, com as mãos trêmulas, peguei o envelope. Eu sabia que, ao abri-lo, estaria cruzando uma linha que eu nem sabia que existia. Senti uma hesitação profunda, uma voz interna gritando para eu simplesmente jogar aquilo no lixo, mas a curiosidade, aquela mesma que Rafael notara no corredor, foi mais forte. Eu rasguei o lacre e o conteúdo caiu na palma da minha mão. Não era um papel comum, era um documento oficial com um selo que eu reconheci imediatamente. O documento que eu segurava nas mãos tremia violentamente, desafiando meu controle emocional. Não era apenas um contrato comum, era uma notificação de auditoria fiscal direcionada especificamente à empresa de construção civil que meu irmão Lucas administrava com tanto esforço. O selo oficial emitido pela Receita Federal, com carimbos que indicavam uma investigação de fraude financeira, parecia saltar aos meus olhos como uma sentença de morte. Por que Rafael teria esse documento em sua posse? A pergunta ecoava na minha mente, misturando confusão com um medo profundo. O mundo ao meu redor parecia girar enquanto eu tentava conectar os pontos. Lucas era um homem íntegro. Ele jamais se envolveria em algo ilícito, muito menos em esquemas de corrupção que pudessem destruir tudo o que construíra. Guardei o documento na pasta de couro com mãos desajeitadas, sentindo o peso daquela informação como se carregasse uma rocha. Eu precisava falar com Lucas imediatamente, mas algo me detinha. Se eu entregasse esse envelope a ele agora, no meio da celebração, o choque seria devastador. Eu precisava ser inteligente, precisava de cautela. Caminhei apressada em direção à pista de dança, onde meu irmão conversava alegremente com alguns amigos da faculdade. A visão dele, tão despreocupado e feliz ao lado de Juliana, partiu meu coração. Eu me aproximei, forçando um sorriso que exigiu um esforço sobre-humano para parecer genuíno. Lucas, precisamos conversar em particular por um minuto, murmurei, tentando não atrair a atenção dos outros convidados. Ele notou minha expressão séria e, embora estivesse visivelmente confuso, pediu licença à noiva e me acompanhou até um canto mais privado, perto da saída lateral. O que foi, Beatriz? Você está pálida. Aconteceu alguma coisa com o buffet ou com a decoração? Ele perguntou, preocupado. Eu olhei ao redor, certificando-me de que ninguém nos escutava. Não é sobre a festa, Lucas. É sobre o Rafael, eu disse, sentindo um nó na garganta. Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso pela menção ao mestre de cerimônias. O Rafael, o que tem ele? Ele foi ótimo. Salvou a nossa cerimônia. Eu abri a pasta e entreguei o envelope para ele, observando sua reação. Lucas abriu o envelope com curiosidade, mas à medida que lia as palavras formais do documento, o sangue drenou de seu rosto. Ele ficou imóvel,
os olhos fixos naquelas linhas impressas que falavam de irregularidades contratuais e investigações sigilosas envolvendo sua empresa. De onde você tirou isso, Beatriz? Isso é um erro. Isso não pode ser real, ele disse. Sua voz falhando. Ele começou a folhear as páginas, a respiração ficando curta e rápida. A cena de terror que eu temia tornou-se realidade ali mesmo, diante dos meus olhos. O papel, que deveria ser apenas um detalhe de um estranho, revelou-se a evidência de uma armadilha sendo montada contra o meu irmão. Ele deixou isso na mesa de apoio quando foi embora, Lucas. Como se soubesse que eu encontraria. Eu expliquei, sentindo uma frustração incontrolável. Lucas apertou o papel nas mãos, seus olhos revelando um medo que eu nunca tinha visto nele. Beatriz, isso não é apenas uma auditoria. Isso é uma chantagem. Esses números, esses projetos, eles não são meus, mas alguém quer que pareçam ser. Eu sentia o chão sob meus pés perder a solidez. Rafael, o homem carismático que subiu ao palco para unir meu irmão e sua noiva, era, na verdade, alguém que carregava um arquivo capaz de arruinar nossa família. A ironia daquela situação era dolorosa demais para suportar. Enquanto estávamos ali, paralisados pela descoberta, o celular de Lucas tocou. Ele olhou para a tela, hesitando por um momento antes de atender. Sim, ele disse. A voz ainda trêmula. Houve uma pausa longa enquanto ele ouvia a pessoa do outro lado da linha. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para mim, sua expressão mudando de medo para um estado de choque total. Ele desligou o telefone sem dizer mais nada. Ele sabe que pegamos o envelope, Beatriz. Ele está lá fora, no estacionamento, e quer falar comigo agora mesmo. O pânico que eu sentia explodiu. Não podíamos sair. Não podíamos enfrentá-lo sozinhos. Não vá, Lucas. Vamos chamar a polícia. Vamos denunciar. Eu sugeri, segurando o braço dele com força. Mas ele apenas balançou a cabeça, desvencilhando-se. Se ele tem isso, ele tem o poder de nos destruir em minutos. Eu preciso ver o que ele quer. Antes que eu pudesse detê-lo, Lucas atravessou as portas de vidro que davam acesso ao estacionamento escuro. Eu corri atrás dele, meu coração batendo tão forte que parecia que eu poderia desmaiar a qualquer segundo. O ar noturno era frio, mas a visão no estacionamento nos fez parar bruscamente. O carro de Rafael estava parado e ele estava encostado na lateral, esperando calmamente, com uma expressão que não revelava nenhuma intenção. Ele nos observou aproximar sem demonstrar surpresa. Quando chegamos perto, ele deu um passo para a frente, suas mãos enfiadas nos bolsos da calça. Eu sabia que a curiosidade de vocês seria maior do que a prudência, ele disse, sua voz calma e desprovida de qualquer emoção. Lucas deu um passo à frente, tentando manter uma postura firme. O que você quer com isso, Rafael? Por que está tentando nos chantagear? Lucas perguntou, sua voz cheia de indignação. Rafael sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Ele sacou um dispositivo pequeno do bolso, um controle remoto, e em um movimento rápido, as luzes do meu próprio carro começaram a piscar intermitentemente. Não se trata de chantagem, Lucas. Trata-se de sobrevivência, Rafael respondeu, aproximando-se lentamente. Vocês não têm ideia do jogo que estão jogando, e esse documento é apenas a ponta do iceberg. Ele parou a poucos metros de nós, seu olhar se fixando em mim, depois voltando para Lucas. Eu não sou o inimigo que vocês deveriam temer, mas, se não colaborarem agora, eu serei o menor dos seus problemas. O terror gelado desceu pela minha coluna quando percebi que atrás de nós, uma silhueta alta e escura emergiu das sombras, segurando um objeto que refletiu a luz do poste. Alguém mais estava ali, vigiando cada movimento nosso. O vulto que emergiu das sombras do estacionamento não caminhava. Ele deslizava com uma precisão predatória, fazendo com que o ar ao redor se tornasse subitamente mais pesado. A luz amarela do poste de iluminação refletiu no metal frio do objeto em sua mão, revelando ser um revólver de cano curto, empunhado com uma firmeza que denotava experiência profissional. Lucas soltou um arquejo sufocado ao meu lado, seu corpo tenso como uma corda de violão prestes a se romper. Rafael, por outro lado, permaneceu perfeitamente imóvel, seus olhos fixos no recém-chegado, com uma expressão de desdém que eu não conseguia compreender. Você sempre foi pontual, Marcelo, disse Rafael, sem desviar o olhar do homem que acabara de surgir do breu. Marcelo, como Rafael o chamara, era um homem de meia idade, vestindo um sobretudo cinza que parecia deslocado naquela noite quente de verão em São Paulo. Ele tinha cicatrizes visíveis perto da linha do maxilar
e um olhar desprovido de qualquer centelha de humanidade. O tempo é um ativo muito caro para ser desperdiçado com amadores. Rafael, respondeu Marcelo, sua voz soando como o atrito de lixa sobre pedra. Ele apontou a arma na direção de Lucas, ignorando-me completamente, como se eu não passasse de um detalhe insignificante na cena. Entregue o que você prometeu, ou a festa de casamento terá um final muito diferente do que todos esperam. Senti o pânico transbordar, superando qualquer tentativa de lógica. Eu precisava agir, mas meu corpo não respondia aos comandos cerebrais de fuga. Lucas deu um passo à frente, instintivamente tentando me proteger, colocando-se na linha de tiro. Não temos nada que pertença a vocês. Ele gritou, a voz trêmula, mas determinada. Marcelo apenas deu um sorriso cruel, ajustando a mira da arma para o centro do peito do meu irmão. A situação havia escalado para um nível de perigo que eu jamais imaginei ser possível naquela noite, que deveria ser a mais feliz de nossas vidas. Rafael suspirou, um gesto que parecia conter um tédio profundo, e levantou as mãos lentamente. Marcelo, abaixe isso. Você sabe que não é assim que fazemos negócios, disse Rafael, mantendo a voz inalterada, quase hipnotizante. Ele não parecia temer a arma apontada para nós, o que me causou um choque maior do que a própria ameaça de morte. Rafael caminhou 2 passos curtos para o lado, ficando entre Marcelo e nós. Ele tirou um pendrive metálico do bolso interno de seu paletó e o mostrou entre o polegar e o indicador. O que você quer está aqui. Mas, antes disso, preciso garantir que Beatriz e Lucas sairão daqui vivos e sem serem incomodados. Esse era o nosso trato original. Marcelo hesitou, seus olhos alternando entre o pendrive e o rosto imperturbável de Rafael. O silêncio no estacionamento era cortante, pontuado apenas pelo ruído distante de algum carro passando na avenida principal. Eu sentia minhas pernas vacilarem, a pressão arterial despencando. Aquilo não era um sequestro ou uma briga de rua, era algo muito mais complexo e perigoso. Uma teia de intrigas onde meu irmão era apenas uma peça usada em um jogo de xadrez de alto nível que desconhecíamos. Rafael, o mestre de cerimônias, revelava-se agora um jogador fundamental nessa trama, obscura, possuindo informações que valiam fortunas, ou talvez vidas. De repente, o celular de Marcelo tocou, um toque eletrônico estridente que pareceu um trovão no silêncio da noite. Ele olhou para a tela por um... Não é mais sobre o pendrive agora, disse Marcelo, guardando o aparelho após uma troca rápida de palavras com alguém na linha. Ele nos olhou com um desprezo palpável antes de virar as costas e desaparecer nas sombras de onde viera, como se nunca tivesse estado ali. Lucas desabou no chão, a adrenalina deixando seu corpo subitamente, enquanto eu corria para o lado dele. Rafael ainda estava lá, parado sob a luz do poste, guardando o pendrive de volta no bolso com uma calma que me dava náuseas. Vocês têm sorte de que o patrão do Marcelo prefere outros métodos, por enquanto, ele disse, olhando para nós com uma mistura de compaixão e distanciamento. Eu me levantei, o rosto ardendo de indignação e medo, e avancei em sua direção. Quem são vocês? Por que meu irmão está metido nisso? O que você fez com ele? Eu exclamei, perdendo o controle da minha voz. Rafael apenas suspirou, aproximando-se o suficiente para que eu pudesse ver as pequenas marcas de cansaço em seus olhos escuros. Não há tempo para explicações detalhadas, Beatriz. O que você precisa saber é que Lucas cometeu um erro ao aceitar um investimento de uma empresa que não existe, ele disse, olhando para Lucas que ainda estava no chão, processando as informações. Rafael olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade brilhavam indiferentes ao nosso drama. Marcelo voltará, não hoje, mas voltará. Se quiserem sobreviver aos próximos dias, precisam seguir exatamente o que vou dizer agora. Esqueçam o casamento. Esqueçam a rotina. Vocês têm exatamente 30 minutos para arrumar as malas e desaparecerem desta cidade antes que a verdadeira caçada comece. O desespero se instalou definitivamente. Eu olhei para o carro de Lucas, depois para o de Rafael, e entendi que não havia saída racional. Por que você está nos ajudando? Lucas perguntou, com a voz fraca, mas lúcida. Rafael deu um passo para trás, virando-se para o seu carro, um sedã preto que parecia fundir-se com a escuridão da noite. Digamos que eu tenho minhas próprias contas a acertar com quem está atrás de vocês. Não é caridade, é estratégia. Ele entrou no veículo, mas antes de dar a partida, olhou para mim através da janela aberta e disse algo que paralisou meus movimentos. Beatriz, antes de partirem,
existe uma última coisa. O documento que encontrou não era para você. Foi uma isca. A pessoa que o deixou lá está mais perto do que você imagina. E ela acabou de entrar no salão de festas. Meu sangue congelou. Se havia alguém lá dentro, Juliana ainda estava na festa, com os convidados. Eu olhei para a porta de vidro do salão e vi uma figura familiar caminhando em direção à saída, observando-nos com uma frieza absoluta através do vidro fosco. Era a pessoa que eu menos esperava ver ali, a última peça desse quebra-cabeça mortal. A figura que se destacava contra o vidro fosco do salão não era um estranho, nem um inimigo desconhecido. Era Juliana, a noiva do meu irmão, vestida com seu traje de gala deslumbrante, mas com um olhar que não carregava o menor sinal de ternura ou alegria nupcial. Ela segurava um telefone celular junto ao ouvido, e seus olhos estavam cravados em nós, no estacionamento, com uma frieza que me fez tremer. Lucas, ao meu lado, deu um passo à frente, pronto para ir até ela, mas segurei seu braço com força, sentindo uma intuição urgente de que aproximar-se agora seria um erro fatal. Juliana não parecia a mulher doce com quem meu irmão havia se casado algumas horas antes. Ela parecia uma estrategista, alguém que estava orquestrando cada peça desse tabuleiro de xadrez mortal. Lucas, pare, sussurrei, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. Ele hesitou, olhando para mim com uma mistura de incredulidade e dor. Beatriz é a Juliana. O que ela está fazendo? Como ela pode estar envolvida nisso? Ele questionou, sua voz embargada. Eu não tinha uma resposta, mas a conexão entre ela e aquele ambiente sinistro era óbvia demais. Rafael, ainda dentro do carro, observava a cena com uma paciência predatória. Ele não parecia surpreso. Para ele, aquela revelação era apenas o esperado. O jogo mudou, ele disse, a voz baixa saindo pelos alto-falantes do carro, antes de arrancar em uma velocidade que nos deixou envoltos em uma nuvem de poeira. Juliana guardou o telefone, virou-se e começou a caminhar em nossa direção, saindo do salão. Sua postura era altiva, cada passo dado com uma elegância que agora me parecia ensaiada e perigosa. Eu vi Lucas se tensionar ao vê-la se aproximar. O brilho da lua refletia em seu colar de diamantes, um presente que meu irmão escolhera com tanto carinho para o dia do casamento. Beatriz, Lucas, por que vocês estão aqui fora? Ela perguntou, com um tom de voz perfeitamente modulado, fingindo uma preocupação que eu sabia, agora, ser inteiramente falsa. Ela parecia não ter visto o revólver de Marcelo, ou talvez ela fosse a razão pela qual Marcelo estava ali. Juliana, você viu alguém saindo por aqui agora há pouco? Lucas perguntou, sua voz tentando manter a normalidade, embora suas mãos estivessem fechadas em punhos ao lado do corpo. Ela parou a poucos metros de nós, um sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. Apenas um homem alto, de terno azul. Ele parecia estar com pressa. Por que a pergunta? Ela mentia com uma facilidade que me deixava nauseada. Eu senti uma onda de raiva se misturar ao medo. Ela era a peça central, a pessoa que trazia o perigo para dentro de nossa família, sob o disfarce de um amor eterno e romântico. Ele nos deixou um aviso, respondi, decidida a testar o terreno, vendo como ela reagiria ao fato de que sabíamos da existência do documento e da ameaça. Juliana inclinou a cabeça, observando-nos com curiosidade. Um aviso. Que tipo de aviso? Sua indiferença era a arma mais potente que ela possuía. Eu senti vontade de confrontá-la, de gritar tudo o que eu vira, mas a imagem da arma de Marcelo e a advertência de Rafael sobre a caçada que começaria me impediram de cometer um erro impulsivo. Nós éramos presas em uma armadilha que ela fechava lentamente. Ele nos disse para ir embora. Disse que estávamos correndo perigo. Eu continuei, mantendo os olhos fixos nos dela. Juliana soltou uma risada curta e, sem graça, como se o dia do nosso casamento fosse o momento ideal para fugas dramáticas. Vocês dois sempre foram tão intensos com o trabalho. Ela se aproximou de Lucas e tocou seu rosto, um gesto que, em outras circunstâncias, seria carinhoso. Agora parecia um toque de propriedade. Entrem. Os convidados estão perguntando por vocês. O bolo será cortado em poucos minutos. Ela não esperou pela nossa concordância e começou a voltar para o salão, com a certeza de que nós a seguiríamos. Eu e Lucas trocamos um olhar silencioso, cheios de dúvida. Se entrássemos, estaríamos sob o domínio dela. Se fugíssemos, seríamos alvos fáceis na estrada. Não havia opção segura. Eu segurei a pasta de couro com o documento dentro, sentindo o peso daquela evidência. Não podemos entrar, Lucas, murmurei,
quando ela já estava a uma distância segura de audição. Ele olhou para o salão, depois para mim, e vi uma mudança em seu olhar. A tristeza foi substituída por uma frieza de sobrevivência. Ele pegou as chaves do carro no bolso. Você tem razão. Temos que sair daqui agora, mas precisamos levar algo primeiro. Ele caminhou em direção à entrada de serviço, aquela que Rafael usara, e apontou para uma pequena bolsa escondida embaixo de uma das caixas de som que não tinham sido recolhidas. Eu vi quando Marcelo a derrubou enquanto falava ao telefone. Pode conter as chaves de um cofre ou códigos que provam a conexão dela com a empresa investigada. Eu corri para pegar o objeto, sentindo o coração na boca. No momento em que meus dedos tocaram a superfície da bolsa, a luz de um refletor externo foi ligada, cegando-nos completamente, enquanto uma voz vinda de um alto-falante oculto preencheu o silêncio do estacionamento. Não deveriam ter tocado no que não é de vocês. O som eletrônico vindo da pequena bolsa que eu segurava intensificou-se, transformando-se em um baipe rápido e agudo que parecia perfurar meus tímpanos. Lucas, em um movimento de puro instinto de sobrevivência, agarrou meu pulso e nos lançou para trás de um dos pilares de concreto da estrutura do estacionamento, exatamente no segundo em que um flash de luz branca cegante iluminou o local. O impacto da explosão, embora contido dentro da bolsa, foi suficiente para lançar detritos contra nossas pernas e encher o ar com um cheiro acre de plástico queimado e ozônio. O silêncio que se seguiu à detonação foi mais aterrorizante do que o próprio barulho. Era o silêncio de uma armadilha que acabara de ser armada com sucesso e nós éramos os alvos escolhidos. Beatriz, você está bem? Lucas perguntou. Sua voz abafada pelo zumbido nos ouvidos. Eu mal conseguia respirar, sentindo o peito arder com a poeira suspensa no ar. Estou, mas precisamos sair daqui agora, respondi, tentando me recompor. A voz que ouvimos pelo alto-falante não voltou a se manifestar e o estacionamento agora parecia um labirinto de sombras, onde qualquer movimento poderia ser o último. Olhei para o chão, onde restavam apenas os pedaços carbonizados da bolsa. Não havia mais nada que pudesse servir de prova, e aquela percepção me trouxe um desespero frio. Tínhamos perdido nossa única vantagem e, ao mesmo tempo, atraído a atenção de quem quer que estivesse nos vigiando. Eles não querem apenas nos intimidar, Lucas. Eles querem o que estávamos procurando, eu disse, tentando conectar os fatos enquanto minhas mãos ainda tremiam. Ele assentiu, seus olhos vasculhando as colunas em busca de qualquer movimento. Juliana não está agindo sozinha. Se ela deixou aquela bolsa ali, foi para nos atrair para a explosão, não para nos entregar uma chave. Ela queria nos eliminar no exato momento em que tocássemos nela. A frieza com que meu irmão analisou a traição de sua própria esposa me assustou. Era como se, em questão de minutos, a camada de inocência que envolvia nosso mundo tivesse sido completamente arrancada, revelando a crueza da realidade. Nós corremos em direção ao carro de Lucas, mantendo-nos agachados e usando os veículos estacionados como cobertura. O estacionamento parecia ter se transformado em uma zona de guerra. Ao chegarmos ao carro, ele abriu a porta com as mãos trêmulas, mas antes que pudéssemos entrar, o motor de um veículo pesado rugiu na entrada do estacionamento. Um SUV preto, com os faróis apagados, bloqueava nossa única rota de saída. A silhueta de alguém ao volante era visível, mas a distância impedia que eu identificasse se era Marcelo ou outro capanga. Eles estão fechando o cerco, sussurrou Lucas, tirando o carro do neutro com pressa. Eu me joguei no banco do passageiro. Lucas ligou o carro e, com uma manobra brusca, acelerou na direção oposta à do SUV, dirigindo pelo caminho estreito que levava à saída de emergência dos fundos. Os pneus cantaram no asfalto, deixando marcas profundas. Atrás de nós, o SUV começou a nos seguir, mantendo uma distância calculada. Eles não estavam apenas nos perseguindo, estavam nos guiando. Área pública, notei, vendo a iluminação das ruas da cidade desaparecer para trás. Dirigimos por minutos que pareceram horas, entrando em uma zona industrial onde galpões abandonados se erguiam como esqueletos metálicos contra o céu noturno. Lucas tentava todas as manobras evasivas que conhecia, mas o SUV era mais rápido e mais pesado, colidindo intencionalmente na parte traseira de nosso carro. O impacto nos jogou para frente, e o cinto de segurança apertou dolorosamente meu peito. Eu vi, no retrovisor, o motorista do SUV preparar-se para um novo golpe. Temos que pular, Lucas. Agora, eu gritei. Vendo que estávamos nos aproximando de uma curva perigosa,
onde o terreno lateral era coberto de vegetação espessa. Ele entendeu o que eu queria dizer. Lucas reduziu a velocidade por um breve instante, enganando o perseguidor. E no momento em que o SUV se aproximou para nos prensar, ele puxou o freio de mão, girando o carro em um ângulo de 90 graus. O SUV, sem tempo para frear, passou direto, colidindo contra uma pilha de contêineres metálicos com um estrondo ensurdecedor. O impacto foi violento, fazendo o veículo capotar e ficar de lado. Lucas estacionou nosso carro a poucos metros e, sem hesitar, descemos. Estávamos ofegantes, cobertos de suor e poeira, mas vivos. Aproximei-me do SUV acidentado com cautela. O vidro do motorista estava estilhaçado, e eu pude ver a figura inerte lá dentro. Não era Marcelo. Era um dos homens que eu vira servindo vinho na recepção do casamento horas antes. O choque de ver um funcionário que eu mesma havia contratado agindo como um assassino foi o golpe final na minha percepção da realidade. Eu revistei o corpo dele rapidamente, em busca de qualquer identificação ou arma, mas encontrei algo ainda mais estranho no banco do passageiro, um documento, com o logotipo oficial da empresa do meu irmão, assinado por mim. O documento em minhas mãos parecia emitir um calor tóxico, quase insuportável de segurar. Beatriz, deixe-me ver isso, disse Lucas, sua voz contida por um choque que ele lutava para processar. Quando ele leu meu nome na assinatura daquelas transações fraudulentas, seus olhos encontraram os meus com uma mistura de horror e descrença. Eu nunca assinei nada para a construtora dele. Nunca tive acesso àqueles arquivos, mas ali estava, minha caligrafia, perfeitamente falsificada, selando o destino de nossa família. Eles clonaram sua assinatura, Beatriz. Alguém dentro da empresa, ou alguém que nos observa há meses, tem estudado cada detalhe da nossa vida. Eu senti uma náusea profunda, uma violação que ia muito além do físico. Lucas, se eles têm minha assinatura, eles podem nos incriminar por qualquer coisa. Eu sussurrei, sentindo o mundo girar ao nosso redor. O estacionamento, agora silencioso após a colisão, parecia uma tumba. Precisamos sair daqui antes que mais homens cheguem, ele ordenou, empurrando-me em direção ao nosso carro. Entramos rapidamente e Lucas manobrou o veículo para longe daquela carnificina metálica, mantendo os faróis apagados por precaução. Dirigimos pelas estradas secundárias que contornavam o parque industrial, tentando encontrar uma rota que nos levasse para fora da jurisdição daquele pesadelo. Cada sombra parecia um inimigo, cada sinal de trânsito um possível ponto de emboscada. Onde Rafael está? Lucas perguntou, mantendo os olhos na estrada vazia. Ele nos avisou sobre isso. Ele sabia que seríamos incriminados. Eu respondi, ainda segurando a pasta de couro contra o peito como se fosse um escudo. Ele nos usou, Lucas. Ele precisava de alguém para carregar a culpa e nós fomos as vítimas perfeitas que apareceram no dia do seu casamento. A raiva começou a substituir o medo. A percepção de que tínhamos caído na teia de um homem que se apresentara como nosso salvador era uma bofetada cruel. Se Rafael era o cérebro por trás daquelas falsificações, não podemos confiar em ninguém, nem mesmo na polícia, Lucas afirmou, batendo no volante com frustração. Eles têm contatos em todos os lugares. E agora, com sua assinatura nesse documento, eles têm o poder legal para nos prender assim que voltarmos para a cidade. O silêncio voltou a reinar no carro, pesado e opressivo. Eu olhei pela janela, observando as luzes distantes de São Paulo que pareciam um mundo inacessível de normalidade, contra Rafael e sua organização secreta. E se usarmos a própria farsa contra eles, perguntei, uma ideia perigosa começando a germinar em minha mente. Lucas olhou para mim, confuso. Como assim? Eles falsificaram minha assinatura para as transações ilegais. E se eu criar uma assinatura nova, uma que eles não esperam, que possa autorizar uma auditoria real, mais secreta, sobre as contas da própria empresa de Rafael? Ele abriu um sorriso amargo. Não haverá mais avisos, apenas a eliminação. Já estamos mortos aos olhos da lei, Lucas. O que temos a perder? Respondi, a determinação finalmente superando o terror. Decidimos dirigir até um pequeno motel de beira de estrada, um lugar esquecido pelo tempo e pelos radares digitais da cidade. Precisávamos de um computador e de um acesso seguro à rede, algo que não pudesse ser rastreado pela tecnologia deles. Enquanto Lucas vigiava a entrada, eu comecei a montar nossa estratégia, usando meu conhecimento em organização de eventos para rastrear fornecedores e nomes que Rafael mencionara no telefone. Foi quando descobri algo
perturbador em uma das pastas digitais que eu havia copiado do laptop de Lucas antes de sairmos da festa. Não era apenas um documento. Era um registro de pagamentos recorrentes feitos para uma fundação que eu conhecia muito bem, a organização de caridade que nossa própria mãe fundara antes de falecer. O dinheiro que Rafael estava movimentando através de nossas contas era, na verdade, desviado de um fundo familiar que acreditávamos estar seguro por anos. Eles não estavam apenas nos incriminando, estavam saqueando o legado de nossa família, transformando o nome de nossa mãe em uma fachada para lavagem de dinheiro em escala internacional. A escala da traição era monumental, quase impensável para qualquer ser humano com um pingo de consciência. Lucas, venha ver isto, chamei-o. Quando ele se aproximou da tela, ele ficou lívido. Eles estão usando o nome da mamãe para legalizar o dinheiro da máfia, ele disse, as mãos tremendo sobre o teclado. Nesse momento, o celular que havíamos conseguido de um dos homens de Marcelo vibrou sobre a mesa, emitindo um sinal sonoro de mensagem nova. Não era uma ameaça, era uma localização em tempo real, enviada pelo contato secreto de Rafael, acompanhada por uma única frase em texto bruto que fez o ar desaparecer de nossos pulmões. Vocês têm 5 minutos para decidir se querem continuar vivendo ou se querem que o segredo da morte de sua mãe finalmente seja revelado. O silêncio que se seguiu à mensagem foi tão denso que parecia esmagar o ar dentro do pequeno quarto de motel. Beatriz, olhei para Lucas e vi a mesma, sombra de dúvida e dor refletida em seus olhos. A morte de nossa mãe sempre fora uma ferida aberta, um acidente trágico que nos deixou órfãos cedo demais. Mas a ideia de que aquilo poderia ter sido algo premeditado era um veneno que começava a correr em nossas veias. As coordenadas no GPS apontavam para um setor antigo do cemitério municipal, uma área que raramente recebia visitas devido à erosão do solo e às lápides de pedra, desgastadas pelo tempo. Lucas não disse uma palavra, apenas desligou o computador, guardou o dispositivo que havíamos conseguido e começou a se... Saímos do local em silêncio absoluto. A estrada em direção ao cemitério estava deserta, iluminada apenas pelos faróis de xenônio do carro de Lucas. A cada quilômetro, eu sentia que estávamos sendo guiados para uma armadilha, mas a promessa de descobrir a verdade sobre nossa mãe era um imã impossível de ignorar. Quando chegamos, o portão de ferro, enferrujado e entreaberto, rangeu lamentavelmente sob o toque de Lucas. O cemitério era um cenário de pesadelo, com ciprestes altos projetando sombras irregulares sob a luz pálida da lua crescente. Beatriz, caminhei ao lado dele, sentindo o frio intenso da madrugada penetrar em meu casaco, mas era um frio que vinha de dentro. Seguimos a orientação do GPS até pararmos diante de um mausoléu de mármore branco, exatamente onde a lápide de nossa mãe estava posicionada há 20 anos. No entanto, algo estava errado. A terra em frente ao túmulo parecia ter sido revolvida recentemente, como se alguém tivesse escavado ali pouco tempo antes. Lucas ajoelhou-se, suas mãos removendo a terra úmida com uma urgência desesperada. Eu observava, incapaz de ajudar, sentindo minhas pernas cederem. Ali, escondida sob uma fina camada de solo, havia uma pequena caixa de metal lacrada, gravada com o brasão da mesma fundação que Rafael estava usando para a lavagem de dinheiro. Lucas abriu a caixa com dificuldade, usando uma ferramenta que trouxera no porta-malas. Dentro dela, não havia ouro nem segredos financeiros, havia uma série de fotografias, fitas cassetes antigas e um diário que eu reconheci imediatamente. Era a caligrafia de nossa mãe, escrita com o mesmo cuidado que ela costumava usar ao nos deixar bilhetes antes de ir trabalhar. Beatriz, olha isto, ele disse, sua voz falhando enquanto ele apontava para uma das fotos. Nela, nossa mãe aparecia sorrindo ao lado de um homem jovem, um homem cujos traços, embora mais novos, eram inconfundivelmente os traços de Rafael. O mundo parou de girar por um segundo. Rafael, ele era o assistente dela. Ou talvez algo mais. Eu sussurrei, a mente tentando processar a conexão entre o homem que nos aterrorizava e a mulher que adorávamos. O diário, ao ser aberto, revelou uma confissão. Nossa mãe não tinha morrido em um acidente de carro, ela tinha sido alvo de uma chantagem envolvendo a mesma organização criminosa que agora usava a fundação dela como fachada. Incontroláveis. Enquanto eu lia os relatos de seu medo crescente nas últimas semanas antes daquele fatídico dia, de repente, um som metálico de carregamento de arma
ecoou atrás de nós. Não era um comando, era um convite para o fim. Levantamos-nos lentamente, nossos olhos encontrando a figura que emergia das sombras entre os túmulos. Não era Marcelo, nem Juliana. Era o próprio Rafael, sozinho, sem o paletó formal de mestre de cerimônias, vestindo uma jaqueta de couro escura e segurando uma lanterna pequena que iluminava o rosto pálido de meu irmão. Vocês não deveriam ter voltado aqui, ele disse, sua voz desprovida de qualquer ameaça, carregando apenas um peso de exaustão melancólica que eu nunca tinha detectado nele antes. Você a matou, Rafael. Você matou nossa mãe por causa de um fundo de caridade e por ambição. Lucas rugiu, avançando um passo na direção dele, ignorando totalmente a arma que Rafael, agora vi, não portava. Rafael balançou a cabeça negativamente. Um gesto lento e doloroso. Eu fui o único que tentou salvá-la, Lucas. E foi por causa dela que eu passei 20 anos infiltrado, esperando o momento certo para destruir a organização de dentro para fora. Aquele documento que deixei para vocês não era uma isca para incriminá-los, era o mapa da ruína deles. E vocês, em sua pressa, quase o destruíram. Eu olhei para o diário em minhas mãos, depois para Rafael, sem saber em quem acreditar. Como podemos confiar em você? Você nos perseguiu, você nos aterrorizou. Eu gritei. Rafael baixou a lanterna, permitindo que a luz da lua revelasse o brilho úmido em seus olhos. Eu precisava garantir que vocês seriam vistos como inimigos deles, para que eles desviassem a atenção de vocês, enquanto eu finalizava os últimos registros. Antes que ele pudesse terminar, um disparo silencioso atravessou o ar, atingindo o tronco da árvore logo atrás de onde Rafael estava. Nós nos jogamos no chão quando uma segunda salva de tiros, desta vez vindo de diferentes direções, começou a estilhaçar as lápides ao nosso redor. O caos reinou entre as lápides centenárias enquanto os disparos cortavam o ar frio da noite. Rafael, caído ao solo, pressionava o ombro com uma mão, enquanto a outra buscava freneticamente por uma arma escondida sob a jaqueta de couro. Corram para o mausoléu de pedra no final da trilha. Não parem para olhar para trás. Ele gritou, sua voz falhando devido à dor intensa. Lucas não hesitou. Ele me puxou pela mão e começamos a correr em zigue-zague entre os túmulos, nossas respirações saindo como jatos de vapor sob o luar. A cada segundo, eu sentia as balas atingirem o granito e o mármore ao nosso redor, estilhaçando a paz daquele lugar sagrado. Conseguimos alcançar a estrutura de pedra, escondendo-nos atrás das colunas grossas, enquanto os atiradores avançavam metodicamente. Meu coração batia com tal força que parecia que meu peito se partiria. Lucas, precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar o Rafael morrer ali. Sozinho, eu sussurrei, desesperada, enquanto observava a silhueta dele se mover com dificuldade no chão. Lucas negou com a cabeça, seus olhos fixos na entrada do mausoléu. Ele sabe o que está fazendo, Beatriz. Ele nos protegeu o tempo todo, mas agora somos nós quem temos que encontrar uma saída. Ele revistou o compartimento secreto daquela bolsa que havíamos resgatado mais cedo, aquela que ainda possuía alguns itens intactos após a explosão. Para nossa surpresa, dentro de um compartimento duplo que não tínhamos notado, havia uma pequena chave de prata e um mapa impresso em papel de alta gramatura, detalhando as rotas de fuga subterrâneas que conectavam o cemitério às antigas galerias pluviais da cidade. Isso é uma conexão direta com o contingência muito mais elaborado do que jamais imaginamos. A organização não apenas a estava chantageando, eles a estavam monitorando dentro de seu próprio sistema, e ela tinha encontrado uma maneira de construir uma saída secreta sob o nariz deles. Enquanto tentávamos decifrar o mecanismo da chave na parede de pedra atrás de nós, ouvimos os passos pesados dos atiradores se aproximarem. Eles não tinham pressa, pareciam saborear a caçada. Foi então que uma luz forte vinda de um ponto alto do cemitério iluminou a área, vinda de um drone que sobrevoava nossas cabeças. Eles estão nos vendo de cima, gritei, empurrando Lucas para dentro de uma abertura estreita que a chave de prata acabara de revelar na parede do mausoléu. O túnel que se abria diante de nós era escuro, úmido e fedia a terra antiga, mas era nossa única esperança. Entramos na galeria subterrânea no exato instante em que uma granada de luz explodia logo na entrada, cegando qualquer um que estivesse olhando diretamente para ela. O som foi abafado pelo peso da terra e do concreto acima de nós. Estamos salvos? Lucas perguntou, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Por enquanto,
Mas não sabemos para onde esse túnel leva, respondi, tateando a parede úmida em busca de uma lanterna que eu tinha no bolso. A luz revelou um corredor que se estendia por quilômetros, marcado por símbolos estranhos esculpidos na rocha. Eram os mesmos símbolos que eu tinha visto em alguns dos documentos financeiros que Rafael estava escondendo. Enquanto caminhávamos pelos túneis, a temperatura caía drasticamente. O mapa mostrava uma bifurcação, mas não havia indicação clara de qual caminho seguir. Foi então que percebemos que não estávamos sozinhos. Sons de água corrente e o eco distante de botas pesadas sobre metal indicavam que estávamos sob o sistema de esgoto principal de São Paulo. Eles sabem sobre os túneis, Lucas percebeu, parando subitamente. A organização usa esse sistema para transportar mercadorias ilegais. Nós entramos na casa do lobo. O pavor voltou a dominar, mas eu sabia que retornar para a superfície era impossível agora. Temos que encontrar a saída que leva ao prédio da fundação, eu disse, concentrando-me na única missão que restava. Se pudéssemos chegar lá antes que a organização percebesse que estávamos em seu território subterrâneo, talvez conseguíssemos expor a corrupção de uma vez por todas. Mas conforme avançávamos, a estrutura do túnel mudou. De repente, as paredes de pedra deram lugar a um corredor moderno de aço escovado, iluminado por lâmpadas de LED azuis. Estávamos em uma base subterrânea privada, de alta tecnologia, escondida sob as camadas de terra e história da... Paramos diante de uma porta blindada, a mesma que constava como o destino final no mapa. Lucas inseriu a chave de prata na fenda de segurança. O som de pistões hidráulicos se soltando soou como um trovão. A porta se abriu lentamente, revelando uma sala de controle repleta de telas gigantes, exibindo feed de câmeras ao vivo de diversos pontos da cidade, incluindo a casa de Juliana e o escritório da construtora de Lucas. No centro da sala, sentada em uma cadeira giratória, estava uma figura que me fez congelar. Não era Rafael, nem Marcelo, nem ninguém que esperávamos. Era alguém cuja morte tínhamos presenciado e cujas cinzas, acreditávamos, estavam espalhadas ao vento há quase 2 décadas. O tempo parecia ter congelado naquele momento. A mulher na cadeira, com sua postura impecável e aquele olhar que eu conhecia desde a infância, mantinha a arma firme, apontada diretamente para nossa testa. Era a nossa mãe, mas ao mesmo tempo, não era. A cicatriz que cortava sua bochecha esquerda dava-lhe um ar de crueldade que nunca existira na mulher que nos criara. Beatriz, Lucas, não dei um passo sequer. A voz dela ecoou na sala, fria, despida de qualquer calor materno. Não havia emoção, apenas uma necessidade pragmática de controle. Eu tentava desesperadamente encontrar qualquer traço de humanidade naqueles olhos, mas tudo o que vi foi o vazio de alguém que viveu décadas operando nas sombras, protegida por uma farsa que ela mesma ajudou a sustentar. Lucas foi o primeiro a romper o silêncio, sua voz soando trêmula, mas carregada de uma indignação que não conseguia mais conter. Mãe, como isso é possível? Nós enterramos você. O mundo inteiro acreditou na sua morte. Ela soltou uma risada seca, um som que me deu calafrios e finalmente baixou a arma apenas o suficiente para que pudéssemos ver que ela não estava sozinha. Na penumbra atrás da cadeira, sombras de outros seguranças começaram a surgir. A morte é um conceito muito flexível quando se tem o poder necessário para manipular a narrativa, respondeu ela, ajustando a postura. Vocês acharam que a vida que levavam, a prosperidade da empresa do Lucas, a carreira da Beatriz, tudo isso foi mérito próprio. Nada disso é real. Tudo o que vocês são foi construído sobre as cinzas do que eu tive que sacrificar. Eu senti a minha mente implodir. Sacrifício. Você nos abandonou. Você deixou que crescêssemos acreditando que você nos amava, apenas para nos deixar órfãos enquanto, na verdade, você estava organizando esse império criminoso. Eu gritei, sentindo as lágrimas quentes descerem pelo meu rosto. Ela não vacilou. Pelo contrário, ela se levantou, caminhando lentamente ao redor da cadeira giratória com uma elegância que me fez lembrar de quando eu a via se preparando para eventos formais anos atrás. A dualidade daquela situação era insuportável. Eu não os abandonei, Beatriz. Eu os protegi. A organização que vocês tentam derrubar é a mesma que me mantinha viva, depois que eu descobri segredos que não deveriam ter saído daquela mesa de diretoria anos atrás. Rafael não é o herói que vocês pensam. Nesse momento, a porta da sala de controle se abriu com um estrondo. Rafael, cambaleando e segurando o ombro ferido, entrou na sala,
parecendo exausto, mas ainda determinado. Ele parou ao ver a cena, seu olhar caindo sobre a mulher que ele conhecia melhor do que nós. Você não vai deixar, Luzir. Vai. Helena, disse ele com um tom de desafio. Ao ouvir o nome dela, Helena, minha mente tentou processar a estranheza de tudo aquilo. Helena, nossa mãe, a mulher que eu tentava desesperadamente salvar, era a líder que Rafael tentava derrubar. O tabuleiro estava completo e nós éramos apenas peões sacrificáveis nessa disputa pelo controle daquela infraestrutura ilegal. Rafael, você sempre foi o mais fraco dos meus protegidos. Ela retrucou, sem desviar os olhos de nós. Você achou que poderia brincar de infiltrado por tanto tempo sem que eu percebesse. Eu deixei você jogar, deixei você acreditar que estava no comando, porque precisava que alguém mantivesse essa estrutura funcionando enquanto eu me escondia nas sombras para garantir que nenhum concorrente nos atingisse. Rafael deu um passo à frente, apesar do sangue que continuava a manchar sua jaqueta de couro. A Beatriz e o Lucas não têm nada a ver com isso. Deixe-os ir embora agora. Eu tenho o pendrive. Eu tenho os dados que podem aniquilar esta fundação de uma vez por todas. Helena sorriu. Um gesto puramente predatório. Ela fez um sinal sutil com a mão e um dos seguranças avançou, forçando Lucas para o lado enquanto Helena apontava a arma novamente para mim. Você acha que eles são os culpados, Rafael? Eles são o meu seguro de vida. Enquanto eu estiver aqui, você não ousará apertar o botão que destruirá o meu legado. Eu olhei para Lucas, vendo o desespero crescente em seus olhos. Sabíamos que se Rafael entregasse o pendrive, ele perderia a única vantagem que tinha. Mas se ele não o fizesse, nós seríamos executados ali mesmo. A tensão era tão insuportável que eu mal conseguia respirar. Beatriz, escute-me, Rafael disse, mantendo os olhos fixos em mim, ignorando a arma de Helena. No bolso de dentro do seu casaco há um pequeno dispositivo de comunicação. Se você pressionar o botão lateral 2 vezes, o sinal será enviado para a Polícia Federal e para a imprensa internacional, expondo cada conta que esta mulher movimentou nos últimos 10 anos. Você não precisa esperar por mim. Você tem o poder de acabar com isso agora. Helena percebeu o movimento do meu corpo antes que eu pudesse reagir. Ela deu um passo rápido e me imobilizou contra a parede, pressionando o cano gelado da arma contra meu pescoço. Se você se mexer, Beatriz, ele morre primeiro. Ela murmurou em meu ouvido, referindo-se a Lucas. O dilema era total. Minha mão estava a centímetros do dispositivo, mas o custo daquela ação era o sangue do meu irmão. Eu podia ouvir o barulho do ar-condicionado daquela sala tecnológica, o zumbido dos servidores e, acima de tudo, o batimento acelerado do meu próprio coração. Eu precisava de uma distração, um movimento rápido que pudesse tirar a arma da mira dela por apenas um segundo. Lucas, percebendo minha intenção, olhou para o segurança ao seu lado e fez um sinal quase imperceptível. O momento da verdade estava chegando. O som do disparo ecoou como um trovão metálico naquele ambiente confinado, fazendo meus ouvidos zumbirem instantaneamente. Por um segundo, o mundo tornou-se uma névoa de adrenalina e medo. Quando a escuridão finalmente cedeu lugar a uma luz trêmula, eu estava no chão, tateando o espaço ao redor, com um cheiro forte de pólvora impregnado nas roupas. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som da minha própria respiração ofegante. Forcei os olhos a se ajustarem à pouca iluminação. Lucas estava caído a poucos metros de distância, respirando com dificuldade, mas visivelmente vivo. Helena, nossa mãe, ainda estava de pé, embora seu semblante tivesse mudado. O tiro não a atingira diretamente. O projétil havia ricocheteado na estrutura blindada da sala, atingindo uma das telas de controle principal, o que gerou uma chuva de faíscas e um apito de alerta ensurdecedor. Você quase nos matou, eu gritei, sentindo uma fúria súbita sobrepor-se ao trauma. Rafael, por outro lado, aproveitara a distração provocada pelo impacto para se lançar sobre um dos seguranças, derrubando-o com um golpe preciso antes de cair novamente, exausto e perdendo muito sangue pelo ferimento no ombro. Helena, enfurecida pela destruição de seu centro de comando, tentou recompor a postura, mas Lucas não perdeu tempo. Com um movimento rápido, ele se lançou em direção ao braço armado dela, forçando-a a soltar a arma, que deslizou pela superfície polida do chão até ficar fora de alcance. Mãe, acabou. Não tem mais como esconder o que você fez, ele exclamou, segurando-a pelos braços enquanto ela tentava lutar contra ele,
demonstrando uma força física surpreendente para alguém da sua idade. Vocês não entendem. Ela rugiu, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que me fez recuar. Vocês acham que a vida que lhes dei foi de graça. Tudo o que construí foi para garantir que vocês nunca soubessem o que é o desamparo que eu sofri. Enquanto ela falava, notei algo que mudou tudo. Atrás dela, uma luz vermelha começou a piscar na parede lateral, indicando que o sistema de autodestruição do complexo tinha sido ativado pela avaria no painel central. A sala começou a tremer violentamente e o som dos alarmes tornou-se constante. Temos que sair daqui, agora, Rafael gritou, usando suas últimas forças para se levantar e caminhar mancando em direção à porta blindada. Não vamos deixar ninguém para trás, eu disse. Embora soubesse que levar Helena conosco era uma escolha arriscada, mas Lucas, sempre fiel ao seu bom coração, apesar de tudo, não conseguiu soltá-la. Ele a arrastou em direção à saída, enquanto eu ajudava Rafael a se locomover. A base subterrânea começou a desmoronar em pedaços de concreto e cabos elétricos expostos. Corremos pelo corredor que agora se revelava um labirinto de obstáculos metálicos e chamas que surgiam dos dutos de ventilação rompidos. O mapa impresso no papel, que agora estava amarrotado em meu bolso, parecia ser nossa única esperança para alcançar uma rota de fuga segura antes que tudo colapsasse. Chegamos à bifurcação que vimos anteriormente. As galerias pluviais estavam começando a ser inundadas pela água do solo, indicando que a estrutura de drenagem havia sido seriamente comprometida pela destruição da base. O caminho à direita leva para o subsolo do antigo armazém ferroviário, Rafael indicou, sua voz fraca pelo esforço. Helena mantinha-se em silêncio, um olhar perdido e resignado, como se a revelação da destruição do seu império fosse algo mais doloroso do que a própria morte. Corremos pela galeria estreita, nossas botas deslizando sobre o lodo e o metal enferrujado. A cada passo sentíamos as vibrações das explosões na superfície. Finalmente, avistamos uma escadaria de ferro que levava à luz da manhã, que já começava a surgir no horizonte. Era a saída, mas logo antes de alcançarmos o último degrau, uma figura bloqueou o caminho. Era Marcelo, com o rosto ensanguentado pelo acidente de carro anterior, empunhando uma pistola com a mão trêmula de fúria e exaustão. Ninguém sai daqui hoje, ele sibilou, sua voz carregada de uma loucura perigosa. Ele não estava mirando em mim nem em Lucas, ele mirava diretamente em Helena. Aquele momento de clareza mostrou-me que a própria organização de nossa mãe já não a reconhecia mais como líder, mas como um alvo. Helena deu um passo à frente, colocando-se na frente de Lucas para protegê-lo, um gesto que por um milésimo de segundo me trouxe de volta à memória de quem ela era antes de se tornar Helena, a estrategista. Se você vai atirar em alguém, faça-o de frente, ela desafiou. Marcelo sorriu e apertou o gatilho, mas o disparo não veio da arma dele. Veio de algum lugar escuro nas vigas acima de nós. Uma figura desconhecida saltou, derrubando Marcelo antes que ele pudesse terminar seu ato de vingança. Quem quer que fosse, parecia ser um aliado de última hora que não esperávamos. A confusão tomou conta de todos nós, enquanto o teto acima de nós começou a ceder finalmente. A figura misteriosa que derrubou Marcelo retira a máscara, revelando ser alguém que eu pensei ter visto morrer na noite do casamento. A poeira e os escombros do teto desmoronado criaram uma névoa espessa que tornava a respiração um esforço penoso. Eu tossia violentamente, tentando encontrar o braço de Lucas no escuro absoluto. O som do desabamento final ecoou como um trovão subterrâneo, selando nossa única saída conhecida. A figura misteriosa que salvara Marcelo, ou melhor, que o incapacitara, ainda estava ali, em algum lugar na escuridão. O medo, que antes era uma constante, agora se misturava com uma sensação estranha de paralisia. Quem poderia ter sobrevivido àquela explosão e por que, depois de tantos anos, decidiria revelar sua identidade justamente quando o império de Helena estava ruindo? Oitati a parede de pedra, fria, meus dedos encontrando algo metálico que parecia uma alavanca de emergência. Beatriz, você está viva. A voz de Lucas soou fraca, vindo de uma distância curta. Eu respondi com um grito abafado, rastejando em sua direção até encontrar seu ombro. Estávamos em um bolsão de ar comprimido entre blocos gigantes de concreto. A lanterna que eu carregava estava quebrada, mas o celular de Lucas, embora com a tela trincada, ainda emitia um brilho bruxuleante. O que vimos ao redor nos fez gelar. Estávamos em uma câmara que não constava no mapa. Era um arquivo subterrâneo,
com prateleiras cheias de caixas de metal e dispositivos eletrônicos antigos. No centro da sala, a figura que nos salvara estava imóvel, encostada em uma mesa de metal, sua respiração pesada marcando o ritmo do... Quando Lucas direcionou a luz do celular para o rosto do estranho, a revelação foi um golpe físico. Não era um fantasma, nem uma alucinação. Era o homem que todos pensávamos estar morto desde a época do colégio. O antigo sócio que Helena supostamente eliminara para tomar o controle total da fundação. Seu nome era Gabriel, um estrategista brilhante que por décadas viveu nas sombras, observando Helena construir seu império de corrupção. Ele me olhou com olhos que guardavam a sabedoria dolorosa de 20 anos de exílio. Eu sabia que Helena não seria capaz de terminar o que começou, ele disse. Sua voz rouca, quase desumana. Ela sempre foi ambiciosa, mas nunca entendeu o verdadeiro custo do que estava criando. Helena, que parecia estar atordoada pela queda, levantou-se lentamente, limpando a poeira de seu traje de gala agora arruinado. Ela olhou para Gabriel sem surpresa, como se tivesse previsto aquele encontro há muito tempo. Gabriel, eu deveria ter imaginado que você não morreria tão facilmente, ela disse, sua voz ganhando uma calma gélida que era, para mim, mais assustadora do que o próprio desabamento. Você sempre foi o observador, o estrategista que nunca teve a coragem de agir. Por que aparecer agora, depois de tanto tempo, se não for para reivindicar os restos de um império que você mesmo ajudou a desenhar? A tensão entre eles era tão elétrica que, por um momento, esqueci que estávamos presos sob toneladas de entulho. Gabriel deu um passo à frente, ignorando o sangue que escorria por seu braço. Não estou aqui pelo império, Helena. Estou aqui pelo que você fez com meus filhos. Você os transformou em peões. Manipulou o casamento de Lucas. Incriminou Beatriz. Você não é uma mãe. Você é uma carcereira. As palavras de Gabriel atingiram Lucas como um relâmpago. Seus filhos. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, sua voz subindo em um tom de incredulidade absoluta. Helena sorriu, um gesto que não alcançava seus olhos. Ele sempre gostou de dramas, Lucas. Gabriel nunca foi capaz de aceitar que ele nunca teve o controle da sua própria família, respondeu Helena, mantendo o tom superior. Beatriz, eu olhei para Gabriel, depois para Helena, sentindo que a cada minuto a história da nossa vida era reescrita diante dos nossos olhos. O segredo da nossa origem não era apenas o segredo da nossa mãe, era o segredo de dois arquitetos de um sistema corrupto que, por décadas, lutaram uma guerra fria dentro de nossas casas. Se Gabriel era nosso pai, então tudo o que havíamos passado, o casamento, a armação, a fuga, fazia parte de uma disputa de sucessão que nunca nos foi explicada. Gabriel suspirou e tirou um dispositivo de controle de seu bolso, apontando-o para uma das paredes da câmara. Esta sala não é apenas um arquivo, Helena. É o botão de reset para todo o sistema da fundação. Ele olhou para nós com uma expressão de desculpas. Beatriz, Lucas, sinto muito que tenham descoberto desse jeito, mas este arquivo contém a prova de todos os crimes, incluindo os que levei para a cova para proteger a imagem da Helena. Se destruirmos isto, tudo o que ela construiu cai junto. Helena avançou para impedi-lo, mas uma das vigas acima de nós começou a ceder novamente, obrigando todos a se jogarem para os lados. No caos, a tela principal da sala de controle, que estava ligada a uma bateria de emergência, começou a transmitir, ao vivo, para todos os grandes jornais da cidade, o conteúdo de nossas confissões. A tela começa a mostrar imagens dos bastidores da fundação que provam não apenas a corrupção de Helena, mas a nossa participação forçada em crimes que, o clarão das telas que expunham nossos rostos para o mundo inteiro, foi o momento mais aterrador da minha existência. Beatriz, eu olhava para aquelas imagens e via não apenas a destruição do império de Helena, mas a desintegração total da nossa reputação. O sistema da fundação estava despejando arquivos confidenciais em servidores de mídia internacionais, e o algoritmo de busca estava conectando nossos nomes a cada uma das transações ilegais, como se fôssemos os principais operadores da rede criminosa. Eles fizeram isso para que não tenhamos para onde fugir. Lucas gritou, tentando desesperadamente digitar comandos no teclado da sala de controle para interromper a transmissão, mas o sistema estava travado em um loop de upload irreversível. O pânico não era mais apenas físico. Era o desespero de saber que, no momento em que saíssemos dali, seríamos caçados por qualquer autoridade policial no país. Helena, por sua vez,
exibia uma expressão curiosa. Ela não parecia devastada pela exposição pública. Pelo contrário, observava as telas com uma frieza quase analítica, como se aquele fosse o desfecho que ela mesma havia previsto ou até arquitetado. Vocês ainda não entenderam, não é? Ela murmurou, dando um passo em direção às telas brilhantes. Toda essa fundação, todo esse dinheiro, cada centavo que foi movimentado através das contas que vocês assinaram, tudo isso servia para manter um escudo contra um inimigo muito maior do que qualquer governo. Ao exporem esse sistema, vocês não estão apenas se destruindo, estão derrubando a última barreira de proteção contra aqueles que realmente mandam neste jogo. Gabriel, que até então parecia estar coordenando o contra-ataque tecnológico, parou subitamente. Ele olhou para o monitor central, onde um código de cor vermelha começou a substituir os dados financeiros. O código não era da nossa rede. Era uma invasão externa, uma assinatura digital que ele reconheceu imediatamente. Helena, o que você fez? Ele perguntou. Sua voz carregada de uma súbita percepção de erro. Antes que qualquer um de nós pudesse responder, as luzes da câmara subterrânea mudaram de um azul suave para um vermelho pulsante e agressivo. O sistema não estava apenas vazando dados. Ele estava iniciando um protocolo de segurança que envolvia o isolamento total da câmara, trancando-nos em um bunker hermético sem qualquer comunicação com o exterior. A realidade da nossa situação mudou drasticamente. Não éramos mais apenas fugitivos. Éramos prisioneiros em um caixão tecnológico debaixo da terra. O sistema de ventilação parou de funcionar e o ar começou a ficar viciado rapidamente. Beatriz, eu me lembro de sentir a claustrofobia atacar enquanto observava as portas de aço serem seladas por travas magnéticas indestrutíveis. Não há como sair, Gabriel disse, sua confiança anterior desmoronando junto com a estrutura da base. Helena, mantendo a calma, começou a caminhar em direção a um painel escondido atrás de uma das estantes de arquivos, procurando por um mecanismo de emergência que, segundo ela, permitiria uma saída manual. Se não formos nós, ninguém mais controlará o que está por vir, ela disse, enquanto seus dedos deslizavam sobre um teclado numérico. O sistema de segurança da fundação não tinha sido criado apenas para ocultar crimes. Ele era uma arma de dissuasão. Eu olhava para os rostos de Lucas e Rafael, que pareciam compartilhar o mesmo sentimento de traição total. Fomos usados como peões descartáveis em uma guerra, cujas motivações nunca nos foram explicadas com clareza. E agora, enquanto o oxigênio diminuía, a tensão entre os quatro, Helena, Gabriel, Lucas e eu, atingia um ponto de ebulição. A qualquer momento, a estrutura acima de nós cederia completamente sob o peso do colapso do prédio da fundação. Temos que cooperar, Lucas insistiu, sua voz soando abafada pela falta de ar. Se Helena tem o código e Gabriel tem o mapa, precisamos que eles trabalhem juntos, ou morreremos todos aqui. A ideia de confiar em qualquer um deles era um insulto ao nosso instinto de sobrevivência, mas não tínhamos escolha. Gabriel, relutante, aproximou-se de Helena. Eles não trocaram palavras sobre o passado, apenas sobre o presente trágico. Eles começaram a combinar sequências numéricas e manobras de desvio de energia para forçar a abertura de uma das escotilhas de manutenção. O trabalho deles era quase uma dança coreografada, um lembrete de que, apesar da rivalidade, eles eram frutos da mesma escola de operações secretas. Foi então que ouvimos um som rítmico, como se algo estivesse batendo na porta de aço externa, uma batida lenta e deliberada. Não era o colapso da terra, era alguém do outro lado, tentando entrar. Eles nos encontraram, sussurrei, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto. Não eram policiais, nem jornalistas atraídos pela notícia. O padrão da batida era o de um código, um sinal que apenas membros do alto escalão da organização reconheciam. Helena parou de digitar. O brilho da tela refletiu no rosto de Gabriel, que parecia subitamente aterrado. Não é a polícia, ele disse, sua voz quase um sussurro. É a unidade de limpeza. Eles não vieram para nos prender. Vieram para apagar o erro que nós representamos agora. A porta de aço começou a brilhar em um tom laranja incandescente. Eles estavam usando um maçarico industrial. O metal da porta de aço começou a ceder, soltando faíscas alaranjadas que dançavam como demônios na escuridão da sala de controle. O calor tornou-se insuportável. Eu sentia a pele do meu rosto arder, enquanto o oxigênio restante
Parecia ser sugado pelo maçarico industrial que tentava abrir caminho para a morte. Helena, mantendo uma frieza que desafiava a própria lógica da sobrevivência, afastou-se da porta e caminhou até uma parede coberta por painéis de circuitos. Se a unidade de limpeza quer apagar os vestígios, eles precisam que a estrutura física desapareça, ela sussurrou, suas mãos movendo-se com a precisão de um cirurgião. Ela não estava tentando escapar, ela estava preparando o colapso final. Gabriel, observando-a, soltou uma risada amarga, balançando a cabeça em sinal de derrota. Você ainda quer levar tudo consigo, não é, Helena? Mesmo que isso signifique o fim dos seus próprios filhos, ele disse, sua voz perdendo o tom de comando e ganhando uma nota de desilusão profunda. A porta de aço sofreu uma deformação violenta sob o calor, e um pedaço da tranca principal saltou para dentro da sala, ricocheteando no chão. Não havia mais tempo para debates filosóficos sobre lealdade ou ambição. Lucas correu até mim e agarrou meu braço, empurrando-me para trás de uma das colunas de servidores que ainda funcionavam. Beatriz, precisamos encontrar uma saída alternativa. Aquele duto de ventilação no teto. Se conseguirmos alcançar o nível superior antes que a estrutura colapse totalmente, teremos uma chance, ele gritou, tentando ser ouvido acima do ruído metálico. Eu olhei para o teto. O duto era estreito, escuro e estava parcialmente bloqueado por fios elétricos faiscantes. Subir por ali era um convite para a ponto, eletrocução ou para uma queda mortal. Não temos escolha, insisti, notando que o brilho alaranjado da porta estava se tornando um buraco através do qual já podíamos ver o contorno escuro de silhuetas armadas esperando do outro lado. Helena, ao perceber nossa intenção, parou seus movimentos no painel. Ela olhou para nós com uma expressão indecifrável, um vislumbre do que poderia ser remorso, ou talvez apenas uma despedida final. Então ela ordenou, com uma voz desprovida de sua autoridade habitual. O código da câmara foi reiniciado. A porta se abrirá para eles, mas o sistema de exaustão será ativado para drenar o ar da sala. Vocês têm exatamente 60 segundos antes que o vácuo comece. Rafael, com dificuldade, apoiou-se na mesa e começou a nos seguir. Ele estava pálido, a perda de sangue tornando seus movimentos lentos e imprecisos. Vocês não podem levar a Helena, Gabriel avisou, olhando para mim. Ela é a fonte de tudo isso. Deixa. Lá dentro é a única forma de garantir que a unidade de limpeza não saia com o que eles precisam. A escolha era brutal. Deixar nossa mãe para trás, selando o destino dela junto com os assassinos, ou tentar salvá-la e condenar a nós mesmos a uma perseguição eterna. Lucas olhou para Helena e viu o momento em que a última gota de esperança ou carinho infantil que ele guardava por ela se evaporou. Ele não olhou para trás. Quando subimos os primeiros degraus da escada de manutenção, subimos desesperadamente. Meus dedos sangravam ao tocar as bordas desafiadas do metal do duto. Abaixo de nós, ouvimos a porta de aço sendo finalmente arrancada de suas dobradiças com um estrondo ensurdecedor. Gritos e ordens em uma língua que não reconhecíamos invadiram a câmara de controle. A unidade de limpeza havia entrado. O som de passos metálicos e o clique de armas de fogo carregando ecoaram pelo duto. Subíamos mais rápido do que a dor física permitia. A cada metro, sentíamos a pressão do ar mudar. Helena ainda estava lá embaixo, parada no centro da sala, enfrentando aqueles que um dia serviram às suas ordens, com uma postura que lembrava uma rainha em seu trono de ruínas. O duto levou-nos a uma pequena escotilha que dava para o subsolo de um antigo prédio comercial, abandonado há anos na periferia da zona industrial. Quando empurramos a escotilha e saímos, o ar noturno, ainda que poluído, pareceu o perfume mais puro que já senti. Estávamos cobertos de fuligem, nossas roupas rasgadas e nossos rostos desfigurados pelo esforço. Mas, antes que pudéssemos celebrar, o chão sob nossos pés tremeu com uma intensidade. O prédio comercial acima de nós começou a ceder, balançando perigosamente como um gigante bêbado. Corremos em direção à saída do edifício. Quando finalmente alcançamos a rua, olhamos para trás e vimos a terra ao redor da antiga fundação ser engolida por uma cratera gigante que se formava no solo. A destruição foi total. Nada restou daquela base de dados, daquele império ou daquela linhagem de segredos. A poeira subiu aos céus como uma nuvem negra. Lucas se ajoelhou no asfalto, exausto, e eu o abracei, tentando conter o choro que finalmente queria sair. Estávamos vivos,
Mas éramos fugitivos, sem nomes, sem recursos e sem passado. Olhei para a destruição, perguntando-me se o que vira lá dentro tinha acabado mesmo, quando notei um veículo parado na esquina, observando nossa saída com faróis acesos, esperando. O veículo na esquina avança lentamente, e quando o vidro do motorista baixa, vejo uma mão estendida segurando uma pequena caixa de metal que contém algo que eu jamais pensei ver novamente. O verdadeiro testamento da nossa mãe, contendo as coordenadas de um cofre bancário internacional. O carro, um modelo antigo, porém impecavelmente conservado, permaneceu parado sob a luz fraca de um poste de iluminação pública que piscava intermitentemente. A mão estendida segurando a caixa de metal era fina, com veias aparentes e um anel de sinete que eu reconheci imediatamente. Era o mesmo brasão que adornava os documentos originais da fundação de nossa mãe. Lucas deu um passo à frente, com cautela, mas a curiosidade em seus olhos superava o medo evidente. Quem estava ali não parecia ser um inimigo imediato, mas a atmosfera ao redor do veículo era carregada de uma tensão palpável. O motorista não se moveu, mantendo a caixa estendida como uma oferta ou talvez uma isca. Eu me aproximei lentamente, observando cada sombra dentro do carro, pronta para recuar ao menor sinal de movimento brusco. "Quem é você? E por que nos entrega isso agora?" perguntei, minha voz soando surpreendentemente firme, apesar do turbilhão emocional. O vidro do motorista abaixou apenas alguns centímetros, revelando apenas um par de olhos astutos cobertos por óculos escuros, mesmo no meio da noite. "O tempo de vocês está correndo, Beatriz. O verdadeiro testamento não é apenas um papel, é o mapa que leva à ruína final de todos os que ainda buscam o controle sobre o que Helena deixou para trás. Se quiserem entender por que sua mãe precisou simular a própria morte, peguem o que é de vocês e vão para o sul. O cofre em Zurique não é a resposta. É apenas a porta de entrada." A voz era distorcida, talvez por um modulador eletrônico. Antes que pudéssemos formular qualquer outra pergunta, o carro acelerou e desapareceu na escuridão, deixando-nos sozinhos na calçada. Segurei a pequena caixa de metal. Ela pesava mais do que parecia, como se contivesse não apenas papéis, mas o peso de toda uma linhagem de segredos familiares. Lucas abriu a tampa com cuidado. Dentro havia uma chave magnética e um pequeno cartão com coordenadas geográficas que não levavam ao exterior, mas sim a uma propriedade rural isolada no interior de Minas Gerais. Zurique era apenas um desvio, Lucas comentou, olhando para a estrada vazia por onde o estranho fugira. Ela queria que acreditássemos que o dinheiro estava longe, seguro em bancos suíços, mas o que ela realmente queria proteger estava aqui, escondido em solo brasileiro. A revelação de que fomos guiados por pistas falsas durante anos pela própria Helena nos deixava em um estado de choque contínuo. Decidimos naquele momento que não tínhamos mais nada a perder. Com as roupas sujas de fuligem e os rostos marcados pela exaustão, entramos no carro que conseguimos alugar a duras penas após a destruição da base subterrânea. A viagem para o interior seria longa, mas o sentimento de busca pela verdade era um combustível que não nos deixava parar. Enquanto Lucas dirigia pelas rodovias sinuosas, eu abria o testamento. Ele era datado de apenas 2 dias antes da data do suposto acidente de nossa mãe. Lendo as entrelinhas, descobri uma verdade que mudou minha percepção sobre Rafael. Ele não era apenas um infiltrado. Ele era, em última instância, o executor designado por nossa mãe para proteger a nossa herança, caso ela fosse descoberta. Desde o casamento de Lucas, que foi uma manobra para reunir os ativos financeiros sob uma fachada pública, até o meu envolvimento na organização de eventos, que serviu como o disfarce perfeito para monitorar quem se aproximava de nós. Tudo o que vivi, todas as dificuldades, foram parte de um treinamento velado para nos tornarmos capazes de sobreviver à queda do império. Eu olhei para Lucas, que mantinha uma expressão concentrada no horizonte, e senti uma pontada de tristeza. Nossa vida inteira fora um palco, uma encenação onde não tivemos o direito de escolher nossos papéis. À medida que nos aproximávamos da propriedade rural indicada pelas coordenadas, a paisagem mudava de concreto e aço para campos abertos e montanhas distantes. O isolamento ali era total. Chegamos a uma casa de campo que parecia intocada pelo tempo, cercada por árvores frutíferas e um silêncio
absoluto. Lucas estacionou o carro e descemos. O local exalava uma paz que contrastava violentamente com a tempestade que havíamos enfrentado nas últimas 48 horas. Mas, ao nos aproximarmos da porta da frente, percebemos que não estávamos sós. Um homem estava sentado na varanda, lendo um livro como se estivesse apenas esperando por uma visita comum. Era Gabriel, o homem que havíamos deixado para trás na câmara de controle subterrânea, como se sua sobrevivência ao desabamento fosse a coisa mais natural do mundo. Ele fechou o livro lentamente e nos encarou com um sorriso que não era de boas-vindas, mas de expectativa. Vocês demoraram, ele disse, levantando-se. Atrás dele, a porta da casa se abriu, revelando um interior repleto de monitores, exatamente como na base que destruímos. Ele não parecia ferido, nem exausto, parecia estar no comando de uma nova etapa da nossa jornada. Beatriz, ao ver aquela sala de controle improvisada, percebi que o cofre internacional não era o objetivo, mas sim que este local era o novo centro nervoso da rede. Gabriel não nos esperava para nos ajudar a fugir. Ele nos esperava para nos entregar o controle total sobre o que Helena deixou. O jogo mudou de novo. Ele afirmou, estendendo a mão para o testamento. Agora é a vez de vocês decidirem se serão caçadores ou presas. Gabriel revela que o local é o centro de controle que coordenou a queda de Helena, e para assumirmos o controle, precisamos escolher entre destruir a... O som das sirenes aproximava-se, rasgando o silêncio da propriedade rural como uma faca quente atravessando manteiga. Cada segundo parecia prolongar-se infinitamente enquanto eu encarava Gabriel, cuja mão estendida sobre o testamento parecia um convite para o abismo. A decisão pesava sobre meus ombros não apenas como uma escolha ética, mas como uma questão de sobrevivência. Assumir o lugar de Helena significava aceitar a corrupção como um sistema operacional, enquanto destruí-lo significava entregar-nos, sem proteção, a um mundo que já nos rotulava como criminosos internacionais. Lucas, percebendo a urgência, deu um passo à frente, ignorando o perigo iminente das luzes de giro que já iluminavam o portão principal. Não vamos assumir nada, Gabriel, nem destruir. Vamos expor tudo, de uma vez por todas. Sem esconderijos, ele disse, sua voz firme, cortando a névoa de incerteza. Gabriel soltou uma risada seca, desdenhosa, e recolheu a mão. Expor tudo. Vocês não têm ideia da escala do que está em jogo. As autoridades que vêm aqui agora não são investigadores. São agentes pagos pela mesma organização que vocês tentam combater. Vocês acham que são os primeiros a tentar a justiça? Ele questionou, caminhando em direção a um dos monitores que exibia feeds de câmera de segurança ao redor da casa. Na tela podíamos ver 3 veículos pretos de alto desempenho, equipados com luzes de emergência falsas, parando diante da cerca de arame farpado da propriedade. Homens vestidos com uniformes táticos desembarcaram, armados com armas automáticas silenciadas. A polícia local era um mito. O que enfrentávamos era a força de eliminação definitiva da organização de Helena. Eles não vieram para nos prender, Beatriz. Vieram para apagar o último vestígio da Helena e de qualquer um que tenha tido contato com o banco de dados. Gabriel explicou, seus dedos movendo-se rapidamente pelo console de controle para bloquear as entradas de ar e ativar as travas eletrônicas das janelas. Se quisermos sair vivos, temos que fazer uma escolha. A casa possui um sistema de defesa ativa, mas ele consome toda a energia dos servidores que contêm os dados financeiros globais da fundação. Se eu ativar a defesa, os dados serão deletados permanentemente para liberar a carga elétrica. Se eu não ativar, teremos 10 minutos de vida. O dilema era cruel. A prova de todos os crimes de nossa mãe, ou a nossa própria vida. Lucas olhou para mim, seus olhos pedindo que eu decidisse. Destrua. Eu respondi, sem hesitar. Nada vale a nossa vida, Gabriel. Ative a defesa. Enquanto ele iniciava a sequência, a casa inteira começou a vibrar. Pequenas torres retráteis escondidas sob o telhado e ao longo do jardim emergiram, disparando dardos de choque e gás paralisante contra os agressores que tentavam forçar a entrada. O caos lá fora era absoluto. Ouvíamos gritos de frustração e o som de vidros sendo quebrados, mas a nossa prioridade era a fuga. Gabriel abriu um alçapão atrás de um pesado armário de livros na biblioteca, revelando uma escada que descia para um duto de ventilação que levava diretamente para o meio da mata fechada, atrás da propriedade. Bom, o túnel vai levar vocês até um ponto de extração seguro,
onde um contato meu os espera. Corremos em direção ao túnel, mas antes de atravessar, parei e olhei para Gabriel. E você? Você não vem? Ele sorriu. Um sorriso genuíno que carregava toda a melancolia de 2 décadas de escolhas erradas. Alguém precisa ficar para garantir que os servidores sejam limpos e que a fachada da casa pareça um acidente. Eu não tenho para onde voltar, Beatriz. Mas vocês têm. Lucas puxou meu braço, insistindo para continuarmos. A cada metro que percorríamos no túnel, ouvíamos o som de bombas de efeito moral sendo lançadas na casa e o sistema de defesa sendo sobrecarregado pela intensidade do ataque. A propriedade estava sendo reduzida a cinzas, apagando a história do que Helena construíra. O túnel, que parecia infindável, abriu-se finalmente para uma área de vegetação densa, onde o cheiro de terra molhada e mato substituiu o odor metálico da tecnologia de Gabriel. A noite estava escura, mas o céu estrelado oferecia uma visão clara do caminho à frente. Corremos entre as árvores, nossas mentes ainda processando a perda do testamento e dos registros financeiros. Tínhamos sacrificado a nossa maior arma para garantir que pudéssemos respirar por mais um dia. O ponto de extração, um velho celeiro, apareceu no horizonte, solitário sob a luz da lua. Mas ao chegarmos perto, vi algo que fez meu sangue congelar novamente. Um veículo familiar estava estacionado na lateral do celeiro e uma figura esperava ali, encostada na madeira podre, fumando calmamente. A figura não era Gabriel, nem Helena, nem qualquer um dos nossos conhecidos da fundação. Era Rafael, usando a mesma jaqueta de couro que tinha no cemitério, mas sem sinal de ferimento no ombro. Ele guardou o cigarro e nos olhou com um desprezo que parecia ter sido guardado para este momento. Ele achava que destruir os servidores salvaria vocês. Mas ele esqueceu que o verdadeiro poder não está nos dados. Está nas pessoas que sabem como usá-los. Ele caminhou até nós, sacando uma arma que brilhava de forma estranha no escuro. E agora temos uma dívida de sangue para cobrar. Rafael aponta a arma e nos revela que não trabalhava para Helena nem para Gabriel, mas para um terceiro grupo que controla os dois desde o início. O ar no interior do celeiro tornou-se irrespirável, pesado com a expectativa da escolha que Rafael acabara de nos impor. Beatriz, eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha coluna enquanto a arma de Rafael, com aquele brilho metálico e frio sob a luz da lua, permanecia apontada para nós. Ele não mentia. A frieza em seus olhos não era mais a de um aliado ou de um mestre de cerimônias. Era o vazio de um homem que serve a mestres invisíveis, mestres que não toleram falhas ou testemunhas. Lucas, ao meu lado, mantinha o corpo tenso, pronto para se lançar sobre Rafael, mas a ameaça de um disparo era real demais. Um de nós, Lucas, repetiu, a voz rouca, quase num sussurro de descrença. Como você pode nos pedir para escolher qual de nós vai morrer? Rafael não vacilou. Não estou pedindo, Lucas. Estou oferecendo a única saída que o grupo permitiu. Eles precisam de um bode expiatório para encerrar o caso Helena e os registros da fundação. Um de vocês será levado para assumir a culpa total. O outro será libertado com uma nova identidade. Escolham. Ou eu escolho pelos dois. Minha mente corria a 1000 por hora. Eu olhei para Lucas, vendo nele todo o carinho de uma vida compartilhada. Como alguém poderia escolher entre o próprio irmão e a si mesmo? Mas enquanto eu encarava Rafael, notei algo estranho. Ele mantinha a mão esquerda, que estava fora do alcance da arma, pressionando levemente um pequeno transmissor na cintura. Ele estava tentando ganhar tempo, não para nos matar, mas talvez para esperar por um sinal de fora. Eu precisava ser esperta. Por que agora? Perguntei, tentando manter o foco e ganhar segundos preciosos. Porque o grupo esperou até destruirmos a base para tomar essa decisão. Se éramos alvos tão importantes, por que não nos levaram antes? Rafael estreitou os olhos, irritado com a interrupção. O grupo precisava que a Helena fosse exposta. Vocês foram o veículo perfeito para destruir o elo fraco. Agora o sistema se autorregula. Vocês não são mais necessários. Aproveitando a distração, Lucas fez um sinal para mim. Ele ia se lançar para a esquerda, forçando Rafael a mover a arma, o que me daria um segundo para buscar uma ferramenta pesada que vi sobre uma bancada de trabalho ao lado do celeiro. Quando Lucas gritou e avançou, Rafael moveu a mira instintivamente e o disparo atingiu o teto de madeira, espalhando lascas e poeira por toda parte. Eu me movi como um raio, alcançando uma chave de fenda de metal industrial e golpeando a mão de Rafael com toda a força que meu desespero permitia.
A arma caiu no chão, disparando um último tiro que atingiu a parede lateral. O impacto da chave de fenda fez Rafael gemer de dor, mas ele era um lutador experiente. Em um movimento fluido, ele me empurrou para longe e tentou recuperar o armamento. Lucas caiu sobre Rafael em um corpo a corpo brutal. O celeiro tremia com o impacto das lutas contra as paredes de madeira velha. Eu vi a arma deslizar para longe, mas desta vez, a mão de Rafael estava fechada no pescoço de Lucas. Eu não podia deixar isso acontecer. Peguei uma corrente de ferro que pendia do teto e, sem pensar, envolvi o pescoço de Rafael por trás, puxando com toda a minha força. O ar começou a faltar para ele, e sua garra sobre o pescoço de Lucas se afrouxou. Rafael lutava, tentando se livrar do aperto da corrente, enquanto eu mantinha a pressão, gritando para Lucas se afastar. Lucas se levantou, cambaleando, e ajudou a imobilizar os braços de Rafael, que finalmente cedeu, caindo de joelhos, inconsciente devido à falta de ar prolongada. Nós estávamos respirando pesadamente, o silêncio retornando ao celeiro, mas a paz durou pouco. De repente, o som de um helicóptero ecoou acima de nós, com um holofote potente iluminando cada fresta da madeira podre do celeiro. É o grupo, Lucas sussurrou, a voz carregada de pavor. Rafael, no chão, começou a recuperar a consciência, balbuciando algo sobre a hora do julgamento. O holofote focou na porta principal, que foi escancarada por uma equipe de intervenção que não parecia pertencer a nenhum grupo que conhecíamos. Eles não vestiam preto, mas cinza metálico, e suas máscaras cobriam os rostos totalmente, escondendo qualquer humanidade. Não eram nem Helena, nem Gabriel, nem Rafael. Eram algo novo, algo que surgiu das sombras que a destruição da fundação havia criado. Entreguem o pendrive e rendam-se. A voz vinha amplificada pelo helicóptero, um tom autoritário e frio que parecia ressoar em nossos ossos. Não tínhamos mais armas, não tínhamos mais o controle de Gabriel, e a nossa última tentativa de resistência tinha atraído as forças que queriam nos silenciar permanentemente. Olhei para Lucas e vi em seus olhos a aceitação de que este poderia ser o fim. Mas no último segundo, Rafael, ainda tonto e caído, puxou um pino de um dos suportes de madeira do celeiro. Se vocês querem o pendrive, vão ter que buscar-lo nas brasas, ele gritou, enquanto o celeiro começou a colapsar sobre nós, sob o bombardeio de gás que a equipe do helicóptero começou a disparar através das paredes de madeira, forçando-nos a uma escolha final entre as chamas e a captura. O celeiro está em chamas, e o helicóptero desce uma corda para tentar nos capturar vivos, enquanto a estrutura cede e o fogo começa a consumir os... O brilho azulado dos terminais eletrônicos refletia-se na minha retina, enquanto eu lia a mensagem no celular, sentindo meu estômago dar voltas. Beatriz, a ameaça era clara como cristal. A sucessão era uma sentença de morte disfarçada de privilégio. Lucas estava ao meu lado, os músculos tensos, seus olhos varrendo a sala de controle, em busca de uma saída que não passasse pelo controle direto de Rafael. Eu vi o dispositivo de escuta no braço dele, uma pequena protuberância sob a manga fina da jaqueta. Ele era um informante, um peão que ainda cumpria ordens enquanto fingia nos guiar. Lucas, temos que desativar o dispositivo dele. Sussurrei, quase imperceptível. Ele entendeu na hora. Precisávamos de uma distração que fosse eficiente, o suficiente para nos dar segundos de liberdade, mas que não despertasse a fúria daquela multidão de subordinados que aguardava nossa decisão. Rafael deu um passo à frente, sua voz ainda calma, embora eu pudesse notar uma pequena contração em sua mandíbula. Beatriz, Lucas, o tempo é o recurso mais valioso aqui. Helena deixou instruções de que, se vocês não aceitassem a liderança dentro de 5 minutos, o sistema de segurança assumiria o controle total e eliminaria qualquer ameaça à integridade do banco de dados. Ele não mencionou o dispositivo de escuta, não mencionou quem o estava controlando, apenas nos empurrou para o abismo. Eu olhei para o terminal principal. Se a morte de Helena tinha sido apenas uma transição, a única forma de parar o ciclo era destruir a inteligência central da cidade oculta e não assumir a sua governança. Nós não vamos aceitar. Lucas declarou com uma voz que reverberou em todo o salão, fazendo os cientistas e técnicos pararem suas atividades. Rafael franziu a testa, o desconforto tornando-se evidente. Vocês não entendem o que estão fazendo, ele avisou, levando a mão para o coldre escondido. Foi o sinal que esperávamos. Com um movimento rápido, Lucas empurrou o braço de Rafael,
bloqueando seu acesso à arma, e, ao mesmo tempo, arrancou o dispositivo de escuta de seu antebraço com tal violência que o aparelho espatifou-se no chão. O som eletrônico que se seguiu foi um grito de estática. O silêncio que reinou no salão foi quebrado pela voz que vinha dos alto-falantes. A voz que agora soava não mais como uma síntese eletrônica, mas como a voz real de Gabriel, transmitida de algum lugar desconhecido daquelas instalações. Rafael, sua missão falhou. Eles são imprevisíveis demais para serem controlados. A voz de Gabriel parecia emanar das próprias paredes. Rafael empalideceu. Ele olhou para nós, não mais como um mentor, mas como um homem desesperado. Eu não tive escolha, vocês não entendem. Eles ameaçaram minha vida, minha família. Ele gritou. Mas o sistema de segurança da base não esperou por explicações. Painéis no teto começaram a liberar gás sonífero, um método não letal, porém extremamente eficiente para conter qualquer revolta imediata. Eu vi os subordinados caírem um a um. Enquanto as travas magnéticas das portas eram ativadas, Lucas agarrou minha mão e corremos em direção ao console de comando que Gabriel havia mencionado como o ponto de reset. Nós alcançamos o terminal. Era um labirinto de códigos e permissões que exigiam a verificação biométrica de Helena, a qual eu ainda carregava no dispositivo que havíamos retirado de seu corpo. Quando inseri a chave, a interface mudou. Não havia mais opções de liderança. O sistema apresentava apenas uma única opção em vermelho piscante: purga total de dados e desativação de núcleo. A escolha de destruição era nossa. Rafael, lutando contra o efeito do gás que já começava a nublar sua mente, arrastou-se até nós. Se fizerem isso, as provas de todos os crimes deles serão apagadas também, incluindo as de Helena. Vocês nunca terão a justiça que buscam. Eu olhei para o terminal, depois para Lucas. A justiça, ou a liberdade. A justiça é um privilégio de quem sobrevive. Eu respondi, e com a mão trêmula, selecionei a opção de purga. O salão começou a tremer violentamente. As luzes azuis foram substituídas por um vermelho de emergência que parecia sangrar pelas frestas das paredes. Rafael tentou se levantar, mas desabou, derrotado pelo gás. Nós éramos os únicos de pé naquela sala de caos iminente. Temos que sair daqui, Lucas. Gritei por cima do barulho das máquinas explodindo, mas ao tentarmos correr, a porta de saída principal não abriu. Em vez disso, o sistema de segurança, em sua última tentativa de proteção, selou o salão com um escudo de energia que não tínhamos como romper. Uma última mensagem apareceu na tela principal, uma mensagem que não vinha de Gabriel nem de Rafael, mas de uma conta que eu reconheci como sendo a nossa. Uma conta que havíamos criado anos atrás quando éramos apenas adolescentes sonhando com um futuro distante. Beatriz, Lucas, a purga apagou tudo, exceto o arquivo de backup que enviei para o servidor pessoal de vocês há 10 anos. A verdade não está na fundação, está na memória do que aconteceu. Antes de tudo começar, o arquivo começou a baixar para o celular que eu carregava. Era um vídeo gravado por nossa mãe no dia em que ela supostamente morreu, revelando quem realmente iniciou a fundação e que essa pessoa, por incrível que pareça, estava no salão conosco, fingindo estar inconsciente. O vídeo no celular começa a ser reproduzido, e na tela vejo que a pessoa que iniciou a fundação e está no salão, fingindo estar inconsciente. O tempo parecia suspenso enquanto a tela do celular exibia as imagens reveladoras. Beatriz, meus olhos não podiam acreditar no que viam. A figura que estava ali, caída no chão como se estivesse inconsciente, era ninguém menos que Juliana, a noiva de Lucas. A gravação, feita por nossa mãe anos atrás, mostrava Juliana em uma reunião secreta com Helena, arquitetando a criação da fundação, muito antes de ela conhecer Lucas ou qualquer um de nós. Ela não era apenas uma cúmplice, ela era a sucessora designada, a peça que Helena preparara para garantir que, caso algo desse errado, o Império continuasse sob a mão de alguém que conhecia todos os nossos pontos fracos. Juliana abriu os olhos lentamente, percebendo que havíamos visto a verdade. Ela não estava mais fingindo desmaio. Ela se levantou com uma agilidade predatória, e o sorriso doce que sempre usara para conquistar Lucas agora era apenas uma máscara de escárnio. Vocês demoraram demais para entender o óbvio, ela disse, sua voz agora carregada de uma frieza cortante, despida de qualquer fachada. Ela não precisava mais fingir, pois o sistema de defesa da base estava morrendo,
e a verdade já estava sendo espalhada para o mundo. O jogo mudou desde o momento em que vocês entraram naquela igreja. Eu não me casei com Lucas por amor, mas por necessidade. A herança de Helena precisava de um rosto legítimo, e um casamento com o herdeiro direto da fundação era a via mais rápida para a legalização total. Lucas, tomado por uma mistura de fúria e decepção, deu um passo em direção a ela, mas eu o segurei. Não valia a pena. A casa estava caindo, e Juliana, apesar de toda a sua astúcia, não tinha mais para onde correr. A transmissão do vídeo de nossa mãe continuava, detalhando não apenas as alianças de Juliana, mas como ela havia roubado a identidade original de várias famílias para garantir que sua rede pudesse operar sem rastros em múltiplos países. O salão, antes cheio de subordinados esperando por uma decisão, agora era um pandemônio. Os técnicos, ao verem a prova da traição de Juliana nas telas gigantes, começaram a abandonar seus postos, percebendo que a fundação era um navio prestes a afundar. A lealdade que Juliana exigia era baseada no medo, e sem o sistema de segurança para suprimi-los, o império se desintegrou em minutos. Ela olhou ao redor, vendo o colapso do que considerava seu reino, e percebeu que sua única arma era a coerção, que agora não servia para nada. Vocês acham que ganharam? Juliana provocou, tentando alcançar um painel de controle de emergência na parede. Mesmo que destruam isto, a estrutura que criamos é maior que qualquer nome. E eu voltarei. Mas ela foi interrompida pelo som das sirenes da Polícia Federal, que finalmente conseguira romper o escudo de energia ao redor do complexo. Não eram homens da organização, mas autoridades reais que receberam o arquivo de backup que enviamos. A entrada foi rápida e implacável. Juliana foi contida por agentes antes mesmo que pudesse tocar no painel, enquanto a destruição final daquele laboratório subterrâneo se tornava inevitável. Nós saímos pelas portas que se abriram automaticamente quando o sistema foi reiniciado para a evacuação de emergência. A luz do sol da manhã nos cegou momentaneamente ao subirmos para o nível da rua. Estávamos livres da fundação, do império, dos segredos e de toda a manipulação que cercava nossa existência. Olhei para Lucas e pela primeira vez em meses, vi o peso sair de seus ombros. Não tínhamos mais fortunas, não tínhamos mais o nome da família associado a nenhuma construtora de renome, nem a segurança de uma vida de privilégios. Éramos finalmente apenas nós mesmos. A verdade sobre nossa mãe, embora dolorosa, nos dera a única coisa que realmente importava: a capacidade de escrever nossa própria história sem as amarras invisíveis de uma linhagem de mentiras. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Beatriz e Lucas mudamos para uma cidade pequena, distante de qualquer memória daquele pesadelo tecnológico. Encontramos paz no trabalho cotidiano, na simplicidade de viver sem agendas ocultas. O império de Helena foi completamente desmantelado pelos tribunais, e a história de nossa luta tornou-se um caso de estudo sobre corrupção e manipulação corporativa. Mas nunca falamos sobre o que aconteceu naquela sala de controle. Guardamos a memória como uma cicatriz necessária, um lembrete constante de que a liberdade é um valor que precisa ser defendido diariamente. Encontramos a força não na riqueza que perdemos, mas na integridade que recuperamos. Nossa vida agora era, pela primeira vez, genuinamente nossa. Construímos um novo lar, onde o amor entre nós era a única fundação, e não havia mais sombras que pudessem nos esconder. O passado, com todas as suas mentiras e traições, foi enterrado nas ruínas de uma fundação que nunca deveria ter existido. E o futuro, por mais simples que fosse, brilhava com a luz de uma verdade que finalmente podíamos chamar de nossa.